Seja bem-vindo ao podcast do Eu Odeio Meu Trabalho. Nós estamos aqui mais uma vez para trocar uma ideia, trocar experiências, compartilhar histórias. E eu quero que você já deixe o seu like, deixe um comentário aqui no decorrer desse assunto, porque vai ter muita coisa boa. E você também pode participar deixando seu comentário para a gente gerar mais conteúdos para vocês. E hoje eu recebo dois amigos, que eu posso chamar de amigo já, amigo de profissão, amigo de vida. Sejam bem-vindos, Natan e Erivelto. Poxa, eu que agradeço pelo convite. E aí, Erivelto? Passa a bola junto pra você já, né? Pra mim, cara, é um prazerão, assim, estar na frente de vocês dois aqui. Para. É, claro, né? Eu já tenho que começar assim, por quê? Quando eu recebi o convite, eu lembrei de um fato que envolve vocês dois, porque foi um momento da minha vida. Em meados de 2018, vocês, sem saber, estavam me mentoreando, entendeu? Legal. Então, eu ia lá, fazia uma horinha com o Vitão sem pagar ele. Nossa, por verdade, fora. Cara. Ele ia na minha faculdade. Isso é legal, velho. Isso é legal, já nota aí. Ele ia na minha faculdade, eu perdi a aula pra ficar trocando ideia com ele. E tu também. Eu pagava, o máximo que eu pagava era um açaí pra você. É verdade. E ainda batia foto com você pra gerar engajamento. Boa. Então vocês dois, assim, são referências pra mim, porque foram importantes num momento transitório da minha vida e eu sempre falo isso pra vocês. E hoje eu tô tendo Cara, não é fácil juntar os três é num verdade. Movimento desse aí. Não, eu acho que eu sou o pior da mesa aqui, né? Que o Vitão mesmo tentou conversar comigo um monte de vezes. Até a gente se conectar. Isso é verdade. Aí eu falei, nossa, velho. O cara me rejeitou várias vezes. Não é rejeito. Não, mas tudo bem. Nós somos maduros pra lidar com isso, Miguel. Tá tranquilo. O cara viaja, fica longe e tal, mas enfim. Tamo de volta. Prazer. Que bom que você tá aqui. É nóis, irmão. Que bom que você tá aqui. Eu odeio meu trabalho, basicamente a gente contar histórias de como a gente começou algo que hoje faz sentido pra gente. Eu acredito que o que vocês fazem hoje na vida de vocês faz sentido pra vocês. E me conta, vou começar pelo Natan, que o Erivelto já contou uma história já, então já ganhou, perdeu o tempo ali da brincadeira. Já bota a pauta aí. Cara, debate. Como que é começar um projeto novo? Porque hoje você vive a tua vida que, tipo, você curte fazer o que você faz. Mas como é que é começar um projeto diferente, um projeto novo na sua vida que te dá essa projeção que você tem hoje? Bom, antes de já ir direto para a resposta, eu gosto de pensar assim. Tudo que a gente faz tem um motivo. Quando a gente faz alguma coisa sem um motivo, aquilo que você está fazendo não vai durar muito tempo. Você tem que ter um motivo para fazer. Quando eu trabalhei com TI antes de entrar na área de tecnologia, tecnologia já mas entrar na área de marketing. E aí, qual era o motivo que eu tinha trabalhado com aquilo? Era literalmente aquela pressão familiar e você olhava pro cenário do mercado e minha mãe, não, você tem que mexer com informática. E era informática. Então você via aquele cenário total. É a profissão do futuro. O meu motivo era aquilo, pô. E aí o teu emprego a longo prazo. Era ganhar dinheiro com aquele negócio. Poxa, eu preciso ganhar dinheiro. E a mentalidade era literalmente de ganhar dinheiro. Porque eu não acreditava que eu iria fazer dinheiro no futuro. Eu acreditava que eu tinha que ganhar. E o jeito de ganhar era como se entrasse numa roleta de aposta e a tecnologia, o TI, era um negócio que ia me dar grana. E aí eu me deparei naquela situação por muito tempo. Fazendo um bom dinheiro, ganhando um bom dinheiro, assim, pelo trabalho. Eu sempre fui uma pessoa muito excelente. Eu buscava sempre não ser melhor que os outros, mas ser muito... Se tornar, sair daquela barreira de ser simplesmente mais um e me tornar a dependência. Então, se eu fosse trabalhar com você, eu criava uma dependência no seu setor que se eu não tivesse, você tinha que colocar 2, 3 pessoas para encher aquele buraco. Sempre fui muito excelente nesse ponto. Caraca. Então, e aí isso... Arrumava problema na empresa, né? Era trampo. E aí nesse meio de campo, chegou um momento que, cara, eu tava por conta dessa situação. Na hora que eu decido viver pra mim, e aí eu me conecto com Deus e tal, eu começo a viver mais pra mim, eu descubro que eu não tava fazendo o que eu queria, pô. Aí eu falo assim, poxa, por que eu tô fazendo o que eu tô fazendo? Eu fiz aquela pergunta, né? Essa pergunta matadora. Eu tava passando um momento de decisão e de encontrar minha identidade, eu fiz aquela famosa pergunta, que é, se eu tivesse todo o dinheiro do mundo, que eu tô trabalhando pelo dinheiro, sim. Se eu tivesse todo o dinheiro do mundo, o que me motivaria a levantar amanhã cedo? Ou sair da cama? Cara, a hora que eu fiz essa pergunta, não tinha uma resposta. Só que eu sou aquele cara assim, se você me faz uma pergunta e não tem resposta, eu vou encontrar.
Então eu fui fazer mapa mental, fui fazer uma pá de coisa pra eu achar a resposta. E que idade que você tava nesse período? 22, 23 anos, mais ou menos. Tava entrando na crise dos 24. Entrando na crise dos 24 já passou? anos. Tá, já não... Maravilha. Foi bem rápido, assim, foi um negócio fast food. Drive-thru, assim, eu entrei e saí. Eu nem fiquei muito tempo, graças a Deus. Mas aí, nesse cenário, a Jéssica foi uma pessoa que, tipo assim, a minha esposa, que é... Eu costumo dizer que ela é mais minha amante do que minha esposa, porque ela foi uma peça fundamental nessa chave. Era aquela pessoa que eu mais trocava ideia. E ela foi muito madura para me ajudar nesse processo de me conhecer. Então, ela me ajudou muito nesse processo de perguntas, porque eu queria fazer alguma coisa, mas por medo, que é uma questão do medo, eu ficava assim, poxa, mas o que eu vou fazer? Qual que é o medo que me travava? Eu tinha medo de fazer uma coisa nova, de abandonar o que eu estava fazendo. Eu tinha teoricamente, uma renda legal. Pô, com 20 anos eu ganhava quase 8 mil reais por mês. Então, tava bom pra era uma renda muito boa pra minha idade, 22 anos, e eu já tava bem legal assim. Tinha comprado apartamento e eu tava num cenário crítico em que, cara, ninguém conseguia chegar perto de mim. Eu era uma espinha. Porque eu tava ruim, tentando me descobrir, e aí as pessoas jogavam pressão. E aí... Só que eu sempre me motivei, eu sempre fui motivado por procurar coisas novas. Então, criar a ideia de cloud, trabalhar com Firewall, uma coisa que eu nunca tinha trabalhado. Fui querer desenvolver, fui querer trabalhar umas coisas assim, porque eu sempre gostei de desafio, porque eu nunca fiz nada, e respondendo a pergunta que você me fez, eu nunca fiz nada que não desse burburinho na barriga. Se você me desse uma missão pra fazer um negócio, eu falo assim, Nathan, como você escolhe um projeto hoje? Eu olho o projeto, se é fácil, eu não faço. Eu delego. Agora, se é uma coisa que vai me desafiar, eu falo assim, poxa, eu preciso ir um pouco além. Né? Eu tô com uma cliente que me deu uma missão de fazer um vídeo, aí tem que fazer um VR no vídeo, uma transição que não dá pra fazer uma transição com câmera, eu não consigo fazer um corte, um negócio tem que ser um plano de sequência junto com o VR. Falei, cara, como que eu faço isso? Eu já tô desenvolvendo um capacete pra colocar a câmera que vai no FPV. Então eu tiro do FPV no VR, eu já tô imaginando como que eu vou fazer cena pra ficar o plano de sequência inteiro. É um desafio. Sim. É mais barato do que eu fosse fazer um institucional. Só que eu prefiro pegar esse trabalho. Por quê? Porque é um trabalho que me desafia, me coloca num outro estágio de criação. Eu tenho que trabalhar minha criatividade, eu tenho que virar um engenheiro, porque eu tenho que desenvolver uma peça pro negócio. Então é muito doido. E nesse cenário, nesse momento, eu fiquei nessa crise. Eu já tava na crise de identidade, trabalhando por dinheiro. Como que eu vou pra criar uma coisa nova? Então, o desafio pra mim de quando que eu vou fazer uma coisa nova, eu faço esse filtro, assim. Será que isso aqui... Primeiro, eu tenho uma ideia de longo prazo. Eu sei pra onde eu vou em 10, 20 anos. Beleza. Então, só pra sintetizar... Resumindo, a sua resposta é isso. Show. Como é começar um projeto novo pra você? Ele tem que ser desafiador. Tem que ser desafiador. Tem que dar esse burburinho na barriga. Tem que Se não assim. der, você já fala... Tem um fulano aqui que... E agora eu sei porque você me ligou as outras vezes passando um trabalho. Sacanagem. Brincadeira. Boa. Mas olha só. Tem que estar ligado também a meu propósito macro. Que eu tenho um propósito macro. Então, poxa, o cara vai me chamar pra educar um time de futebol. Aí eu falo, poxa, tem a ver com o meu propósito macro? Talvez como educador, sim. Alguém que quer gerar conteúdo para educar as pessoas por uma questão de cultura. Pode ser interessante. Mas foge muito do escopo até chegar à ideia macro. Até na minha ideia macro. Então, se não tiver muita conexão, é não na hora. Eu não penso muito. Perfeito. Eu faço uma análise rápida. Por 3 perguntas. É emocionante? Dá adrenalina? Dá. Opa, então tô dentro. Já é um sim. A outra pergunta. Poxa, isso aqui me aproxima mais do meu propósito ou me distancia? Aproxima mais de onde eu tô querendo chegar? Sim, então beleza. É mais um sim. Isso aqui dificulta meu relacionamento com a minha família, com os amigos e meus cara é cheio com de meu regras. convívio? Vai? Não, são 3 só. Dificulta? Não. Então, cara, então é assim. Eu posso fazer pergunta pra ele? Claro que pode. Tá liberado, irmão. Deixa eu ver. Mano, manda qualquer pergunta. Isso aí. Eu não sou bom de pergunta. Eu Só não manda as mais piores. Você já me travou umas vezes já. Deixa eu te falar. No começo você falou com relação aí à questão do recurso, que você foi pra TI e tal, e você com 22 anos, eu te conheço a história bastante, mas eu nunca fiz essa pergunta pra você. Dali pra frente, a hora que você passou por todo esse processo, porque você já me compartilhou algumas questões de como você lida com recursos com a tua família, com a tua esposa, enfim. Mas você se tornou um cara, apesar de estar nessa beca nova, né? Essa coisa que nem sempre foi assim, a gente sabe, né? Assim, não, mas era um nerd zoado. Né? Então, mas você se tornou mais... não sei se fala dessa forma, mas você se tornou minimalista, vamos dizer assim?
com uma beca dessa, nem a pau, né? Então, tô brincando. Quando você entra pra um conceito minimalista pensando como Zuckerberg, você vai vestir igual você. O cara vai vestir de preto, vai ser low profile. Tá. O meu caso, qual que é... Eu não sou bom de moda, por isso que eu tô fazendo essa pergunta mas aqui. é interessante. No meu caso, o que define minimalista? Eu não sou o cara que esbanjo. Tá. Então eu não esbanjo ostentação, nada. Mas uma coisa que eu decidi fazer por questão da minha vestimenta é por conta da imagem que eu quero transmitir dentro do meu negócio. Tá. Então meu público-alvo é um público mais exigente. Tá. E é um público premium. Tá. E o meu atendimento, por ser um atendimento premium, eu não consigo, por exemplo, ter 5, 6 pessoas trabalhando comigo gravando ao mesmo tempo. Certo. Não é que eu não consigo, não foi o meu foco não até é o hoje. formato do seu trabalho. Não foi, o meu formato foi mais uma coisa mais exclusiva, então. Eu aderi ao minimalismo no quê? No sentido mais de consumo. Ótimo. Então não sou o cara consumista. É isso aí que eu queria. Não sou o cara que você vai me ver de carrão Ferrari. Uhum. Pode ser que eu venha ter. Óbvio. Com foco no branding. Se for eu sempre penso assim, pô, se isso aqui vai me dar um retorno, me aproxima do propósito, não me dificulta com os amigos, talvez vai me dificultar com algum tipo de amigo, mas não com o amigo que eu quero ter. Perfeito. Então o amigo que eu quero ter tem lá o Caio, o Porsche porque ele fez um teste aí e falou que os 3 amigos dele não passou. Gostou isso? Eu te acompanho, amigão. Eu falei, será que ele me mandou alguma mensagem? Não mandou. Mas eu faço os testes. Na verdade, novas amizades. Sempre tem novas amizades. E aquilo lá que eu fiz é muito legal no Instagram. Por quê? Sempre quando vem nova amizade pra mim, eu falo assim, qual que é o teste que você dá pra uma pessoa pra saber se ele tá contigo? O teste maior hoje. Uma mulher, o relacionamento. É financeiro, velho. Sim. Joga o teste financeiro pra qualquer pessoa. Você chega, o Erivelto já passou às vezes nos testes. Eu ligo pra ele, Erivelto, manda 500 conto aqui. Mas pra quê, cara? Você é meu amigo, manda 500 reais aí. Eu nem tô precisando, mas pra quê? Eu quero testar o cara, ver se... Onde tá o coração desse cara? Será que ele tá conectado comigo? Nossa, irmão, a gente não vai ser amigo, não. Isso, 500 pilas. Ah, não! 500 pila. Bora! 500 conto pra Você é meu começar amigo? o jogo. Posso descontar do 10º da segunda parcela? Não? Cara, eu pago em stories, pago em curtida, compro os treinamentos dele. Ó, já é uma boa. Ele já manda os testes e fala, faz a compra, eu tô testar isso aqui, velho. Não, se for assim, já compartilhei no story, já que ele postou, irmão, tô aqui, ó. Ô, Erivelto, como é que é pra você, cara? Baseado na tua história, como é que é começar um projeto novo? Amigo, começar um projeto novo é algo que eu fiz isso a minha vida toda. Eu acho que, assim... tem a ver com o que o Nathan falou aqui, ô Vitão, mas assim, eu acho que ao longo da minha vida, eu acho que eu tinha uns 8 anos de idade, a minha mãe, eu lembro disso como se fosse hoje, assim, eu comento isso com ela às vezes. Ela tinha uma plantinha dentro de casa e eu plantei aquela plantinha numa vasilhinha, numa manteigueira redondinha. Hoje não tem mais manteigueira redonda, Nathan. Os negócios de margarina hoje é tudo quadradinho. Você não vê uma margarina redonda. Então, os avós, os pais da gente plantavam uma plantinha ali e deixavam ela crescendo, que ficava séculos ali. E eu plantei uma plantinha e ela começou a nascer ali. Eu falei, rapaz, mas nasce rápido essa plantinha. Olha o nome da plantinha. Piranha. Não. Isso é verdade? Nossa. Essa é a planta brasileira. Irmão. É um mato aquilo, não é possível. Nasce muito rápido e ela pendura e fica bonita. É bem legal. E eu falava, mãe, eu vou plantar isso e vou começar a vender na vizinhança. Ela virou pra mim e falou assim... Isso dá em todo lugar. Eu falei, tá, mas não interessa. Quem que vai estar plantando e tá cuidando e replantando assim? Então, cara, um projeto novo... eu acho assim, ele tem que ter um propósito. Você tem que saber se aquilo ali vai beneficiar, se aquilo vai gerar. Onde eu fiz uma resposta que eu já vi muito clara também, de algumas pessoas que eu perguntei, naquela fase, não é escura, aquela fase de clarificação da minha vida, quando a gente sentava e conversava com vocês individualmente, que um não conhecia o outro, nem fazia ideia da existência um do outro. O que é um negócio novo? É algo que tá precisando, é inovador e, cara, vai trazer uma solução para um problema. Então, começar um negócio novo, para mim, é isso. Por mais que hoje eu esteja fazendo coisas que as pessoas estão fazendo, igual eu tenho a minha empresa lá de TI, né? Que eu julgo hoje ainda uma startup ainda, um pouco mais madura, com processos bem definidos e tudo mais, que ano que vem a gente vai cair a gente vai para cima na parte de divulgação mesmo. Eu vejo assim, apesar de eu estar num sistema, num tipo de negócio, que você tem muitos negócios aí que fazem a mesma coisa, eu
trouxe para mim uma visão de que eu não tenho concorrente. Por quê? Eu tenho pessoas que fazem a mesma coisa que eu tenho, mas elas fazem a mesma coisa que eu faço, do mesmo jeito que eu faço, com a mesma propriedade, com a mesma autoralidade, com a mesma autoridade, com a mesma significância, com o mesmo objetivo. Então, eu não tenho concorrente hoje. Então, eu não procuro, por exemplo, no mercado, um preço para definir o meu preço. Eu busco entregar valor para o meu cliente. Eu sei que isso é uma coisa comum entre nós aqui, mas assim, é isso que eu busco. A gente pode falar que a gente é os mais caros da cidade aqui, né? Cara, eu falei, nós somos mais... Você quer ver uma parada? Isso é verdade. Eu tava conversando com o Uber hoje, chegando em casa, né? Aí eu virei e falei o cara virou para mim e falou assim, ele falou, a gente tava falando de preço, eu fui perguntar, e aí, você faz aqueles... Ele falou, cara, semana que vem eu nem vou trabalhar e tal. Eu falei, se pintar aquelas corridas que é cliente fixo, né? Vale a pena, né? Ele falou, cara, nem isso. Semana que vem eu paro, vou descansar. Eu falei, não, legal, é isso aí mesmo, a gente tem que dar um tempo. Cara, aí ele perguntou, e você, o que você faz? Eu falei, cara, trabalho com TI, antiga informática e tal. Aí ele falou, então, é igual cara, eu vou pagar lá uma formatação de R$100. Eu falei, cara, sabe quanto custa minha formatação hoje? Você já me contou essa parada sua também. Aí ele virou e falou assim, não, quanto custa? Eu falei, cara, minha formatação... Eu posso falar o valor aqui? Fala, vai. Eu falei assim... Não, Natan vai falar que ele cobra 7 mil pra fazer um vídeo. Tranquilo. Depende do vídeo. Exato, eu sei. Com Reels aí. Cara, mas eu mandei... Se for um corte de podcast, ele faz. Não, beleza, boa. Eu virei pra ele e falei, quanto que você paga pra fazer... Quanto que você pagou a sua última formatação? Não, eu não paguei, eu mesmo fiz. Eu falei, então, eu cobro, você nem pagou, eu cobro R$420 para fazer uma formatação. Ele falou, que é mesmo? É 420, cara. E tem formatação, hein? Não tem muito hoje mais, porque não é o meu nicho mais. Mas, cara, eu cobro 420, porque eu sei a dor de cabeça, o trampo que vai dar, o que eu vou ter que deixar de fazer para fazer isso. Então, assim, quer fazer comigo? Cara, é esse custo. Eu sinto muito. Mas não é para não fazer, não é para humilhar ninguém, não. Cara, é porque eu vou ter que deixar de fazer muita coisa para te dar atendimento nisso aí. E a gente faz, cara. Sim. A gente faz. Então, para mim, um projeto novo, cara, é isso. Ele tem que ter um alvo, ele tem que ter um objetivo, ele tem que ser inovador e ele tem que trazer uma diferenciação para quem tá buscando aquilo que você tá fazendo. Essa é a minha resposta. Eu quero fazer uma pergunta para o Verivel. Agora quer devolver? Tá, eu sou intermediador aqui, né? Beleza. Vamos lá, galera. Não, é legal o que você falou. Mas agora eu quero fazer uma pergunta para você, que é mais pra gente criar um clima. Até que não me faz chorar aqui. Baixa a luz aí, galera. Vai começar um clima. Até que momento você mantém, por exemplo, você tem uma tabela de preço, seu valor. Até que momento você mantém essa tabela de preço ativa? Você negocia alguma coisa? Você tem, por exemplo, depende se a pessoa for fazer... Exemplo, vou fazer uma infra de uma empresa específica. Você já tem uma tabela de valor, é óbvio. Você deve contar por pontos, não sei, por spot, por host. Talvez você conta por spot ali. Beleza. Vai ser 3, 4 dias, tem que montar um pet planner gigante lá e tal. Você tem uma tabela de preço. Até quando essa tabela de preço é inegociável? Até que você tem um volume dela para ser negociável ou não? O mínimo. Agora você tocou numa ferida ali que... Porque não, tô te falando por quê? Porque existe uma variável. Por exemplo, eu sou seu cliente, certo? Nós estamos aqui, eu sou seu cliente. Eu vou fazer tô abrindo minha primeira franquia aqui. Eu vou abrir 15 lojas, você já sabe disso. E aí eu quero fechar, eu tenho uma cotação, eu tenho um budget, eu quero fechar. Como eu sou um empresário maduro, eu chego com você com valor. Eu falo, eu tenho X e vou te... Perfeito. Só que eu também não quero perder o fato de que você também tem a sua tabela. Eu quero ser justo na sua tabela. Qual que é o limite, Natan? Meu limite é a negociação Y. Perfeito. Cara, essa é uma pergunta muito interessante, Natan, pelo seguinte, porque se tem algo que eu gosto de fazer é negociar. Eu converso sempre com as pessoas que se elas fizessem isso comigo, tanto um prestador quanto um cliente, a gente iria muito longe. Isso já foi pauta minha em consultas avulsas sob demanda com o Vitão, de eu chegar aqui nessa sala, quando ela era uma sala mais simples, não tão robusta, tanta pompa. Coisa, né? Tem um monte de sala pra todo lado aqui. Aqui é louco, velho. Aqui é louco. Doido, amo esses caras, velho. Assim, dá alegria pra gente ver o sucesso, assim. Porque
O que acontece, Natan? Eu acho o seguinte, parceiro, fiz essa pergunta para ele, Vitão, o que é parceiro para você? Cara, parceria para mim é quando há uma via de mão dupla, é quando há reciprocidade, que é uma pergunta que eu já te fiz também. O que é reciprocidade para você? Porque essas informações, elas não tinham a real clarificação para mim, para que eu entendesse o que realmente eu queria como negócio para minha vida. Então, eu amo negociar, cara. Eu vou te falar que eu não gosto de prospectar. A parte do comercial que eu amo é o negociar. É Legal. ver a dificuldade, o desafio que o cara tem ali para mim e ir para cima e a gente resolver aquele assunto. Então, eu vou ajudar o cara a desenrolar aquilo dentro do que o Vitão falou. Justo para ambas as partes. Legal. Então, eu tenho o meu custo. Então, quando alguém liga para mim, o cliente, por exemplo, os meus clientes hoje não me pedem desconto. Não me pedem desconto. Legal. Por quê? Eles já sabem o que eu entrego. Hoje eu tenho uma carteira interessante de recorrência. Então, assim, o que acontece? Ele não me pede desconto. Ele só me fala assim, vamos esperar 15 dias? Ou vamos fazer um certo parcelamento? Então, todo esse crescimento nos últimos 4 anos, como empreendedor, como gestor da minha empresa, nós fomos definindo forma de pagamento, né? A precificação do atendimento. Legal. Então, eu tenho toda essa pegada já hoje bem definida dentro da empresa. Eu não tenho valor personalizado nem customizado. Eu não tenho isso lá. O que acontece? Parceria é parceria. Me entregou o projeto, nós vamos levantar tudo. Quer comprar peça comigo, que não é meu foco é entregar serviço? Beleza. Você já saiba que nós vamos partir daqui desse budget. Agora, quando você está falando de comprar fora, eu ainda vou te apoiar, vou te orientar, vou te dar uma assessoria, vou te dar uma consultoria de onde buscar, de onde encontrar, porque eu tenho fornecedores que eu apoio eles também. Então, eu trabalho muito com essa questão, tanto com quem eu estou atendendo, com quem vai atender o outro também. Eu nunca conecto somente o meu negócio ao negócio do meu cliente. Eu sempre conecto o meu negócio com os negócios de pessoas que estão andando junto comigo também. Legal. Então, assim, é valor, velho. Não tem esse negócio de qual é o meu preço, qual é o teu limite. Eu tenho um negócio, eu vou abrir, igual você falou, usando o teu exemplo. Cara, fechou. Vamos sentar e eu vou te... E detalhe, Natan, aqui tem um detalhe assim, fundamental. Eu tenho que ter acesso a você. Eu quero isso. E você some... E as pessoas que estão comigo, você não delegou, elas não estão por dentro do que você conversou comigo. Cara, é com você? É com você. Então eu vou daqui até o final com você. Não, é com esse cara que você vai conversar. Tudo bem, eu vou conversar com aquela pessoa. E nós vamos ter que tratar tudo, porque eu gosto de transparência. Legal. Que isso, hein, galera? Legal. Posso participar um pouquinho desse podcast? Muito bom. E aí, Vitão, mano, a pergunta é pra você também, já pega a pergunta aí. Não vou pegar a pergunta pra mim, não. Eu que mando aqui, eu não vou falar, não, mano. Eu só chamei vocês pra trocar ideia. Não, mas é muito legal ver a experiência, de visões diferentes, porque a visão do Natan a gente nunca sentou pra conversar de negócio. Isso é, muito interessante. O empreendedorismo, pergunta rápida agora, sim ou não? O empreendedorismo abriu o campo de visão de vocês? Sim. Abriu? Muito. Em qual área? Principalmente em qual área? Quer que eu escolha uma das principais? A principal que, tipo assim, abriu mais o meu olho em relação a isso. Eu tive uma clarificação melhor, eu não pensava desse jeito, mas mudou. Uma área você pode escolher só. Impacto social. Impacto social? Em que sentido? Vai, explica um pouco. Eu consigo impactar muito mais a vida das pessoas sendo um empreendedor, como empresário, do que, por exemplo, se eu seguisse uma carreira política. Eu escolhi o empreendedorismo por causa disso. Erivelto. Me identifico com ele. Mas hoje é não. Porque está ligado... Para de roubar meus argumentos, Erivelto. Eu vou perguntar para ele depois da primeira vez. Vai. Me identifico com ele, porque isso tá ligado ao meu propósito da questão social, daquilo que eu posso trazer realmente de apoio social, até por causa do ponto que eu falei das pessoas que eu conecto. Mas uma questão foi mudar minha visão, uma virada de chave de que eu não ia aposentar e eu queria ter mais ativos. Show. Que aquele negócio que eu tenho hoje, por exemplo,
Hoje eu não tenho mais só um negócio, eu tenho outros. Mas, cara, eu não preciso ter só um negócio, eu posso ter outros negócios. Então, essa chave virou, porque na minha cabeça eu tinha que ser igual um CLT. Uhum. Eu tive que passar pelo processo da desintoxicação. Até depois de ser empreendedor? Exatamente. Até após entrar na fila do empreendedorismo, né? Quando é que a ficha caiu pra você, Natan, que falou, pô, agora eu sou empreendedor, agora eu que faço negócio? Primeira vez lá que você, pô, essa ficha caiu lá atrás. Tô resgatando o passado aqui. No dia que eu sentei com o contador. Primeira vez que eu sentei com o escritório de contabilidade, que eu não sabia que tinha que fazer esse negócio. Eu falei, vou abrir um CNPJ aqui e já era, me viro. Aí sentei com o contador, o cara me deu um monte de coisa, tem que pagar isso. Eu falei, caraca, mas... Eu lembrei, foi o mesmo impacto que eu tive quando eu casei, né? Que quando eu casei eu olhei... Foi a mesma coisa. Eu falei assim, poxa, a toalha tá aqui ainda, ninguém pegou a toalha. Ô mãe... Ih, não eu falei, tá, cadê meu prato? Boa. Cadê meu prato na mesa? É o grau de maturidade, né? Eu falei, mas cadê o prato? Minha mãe fazia comida. Por que minha mãe fazia comida? Eu trabalhava, então minha mãe deixava comida. Ó, era o combinado. Minha mãe sempre foi muito negociadora. Eu acho que eu aprendi a negociar por causa da minha mãe. Então, minha mãe era assim, ó, você quer sair com seus amigos? Eu era menor de idade, hein? Você quer sair com seus amigos tal, e curtir? Aí você tem a obrigação disso e disso em casa. Se tiver pago aluguel, se tiver pago a luz e água, você pode sair tranquilo. Fica à vontade. Não tem problema. Agora, se você não estiver fazendo isso, quem manda aqui sou eu. Você vai obedecer meu time, minha hora. Eu falo assim, caraca, mamãe, beleza. Eu quero sair, pegou um reforçador positivo aqui, irmão. O mesmo impacto foi esse. Eu falei, poxa, eu tenho que pagar tudo isso aqui, mas quem pagava pra mim isso aqui, pô? Quem que pagava meu DARF? Cara... Quem que pagava isso aqui? Aí tipo, falou, nossa, eu tenho que pagar tudo isso aqui. Imposto dá até uma dor no coração aqui, amigão. Eu falei assim, quem que pagava isso aqui? Imposto de renda? Que é isso? Que é imposto de renda? A hora que eu vi isso, eu falei, poxa, eu tenho um negócio. Ok. Não é mais uma aventura. É um e negócio. aí, Heriberto? Faz a pergunta. Quando é que caiu a ficha que, pô, eu sou empreendedor? Eu tava fazendo... Eu fui convidado por um amigo, ele falou, você tem que fazer. Eu fiz um Empretec do Sebrae. Eu tava lá dentro e você tem uma coisa mística lá. É um encontro de 3 dias. Não é, são 7 dias. E, cara, eu saí dali e tive que vender. Porque no Empretec você tem que abrir uma empresa e tal, um processo e fechar ela em 7 dias. E aí a gente resolveu vender bolo. Eu tava indo pra casa, dentro do carro, eu dava soco no carro falando, lembrando algo parecido, não é repetindo a frase anterior, mas eu me identifico com você, Nata. Mas assim, porque quando a gente trabalha numa empresa, quando a gente é um funcionário, exerce uma função, tem o cara do financeiro, tem o cara do vendas, o cara do compras, o cara da contabilidade, o cara fiscal, o cara que embala, o cara que entrega. E você, quando você se torna empreendedor, o começo, eu acho que para todo é isso, você fazendo tudo. Então essa visão me deixou louco. Aí no carro eu gritava, chorava com as portas, com os vidros fechados, eu gritava, falava, cara, eu tenho que ser um empreendedor. Porque da mesma forma que era muito louco a experiência, é muito desafiador. É desafiador. Porque não tem mais a mãe pra pegar a toalha. Não tem exatamente, não tem a mãe pra pegar a toalha. Não tem, irmão. E outra. Não tem. Sendo bem sincero aqui, aí desculpa meus antigos chefes aí que eu já tive, eu nunca rendi o que eu ganhava. Ah, tamo junto nessa, amigão. Até... Nossa, e olha só, a minha chefe era minha mãe. Olha só como é que é duro. Assumir isso, minha última chefe foi a doutora Isabel, ela lembra. Doutora Isabel, que trabalha na Pentágono, foi um amor de pessoa que eu tenho paixão, assim, pela família toda. Mas eu entregava o que eu precisava entregar. Ok. Porém, quando eu olhava pro que eu queria entregar, eu tinha uma barreira. Qual que era a barreira? A minha barreira era a minha função. Perfeito. Então, pra eu sair da minha função, eu tinha que ocupar outro cargo. E aí eu arrumava inimizade com a galera. Então foi assim que eu criei, foi assim que eu criei o ambiente pra ser demitido. Porque eu criei esse ambiente. Eu quis a demissão. Eu procurei, arrumei treta até com o filho do dono. Mas, meu caso. Mas aí o que aconteceu? Eu queria fazer mais coisas, porém eu tinha a limitação de chegar, por exemplo, o doutor Isabel mesmo chegou pra mim e falou assim, ó, você não precisa ficar aqui, abrir e fechar a empresa. Não é sua função essa. Essa é a função do gerente. Aí você fala assim, poxa, mas a minha paixão é estar aqui resolvendo as tretas. Eu quero ser o último a sair daqui, eu não quero ser... Eu posso não querer chegar primeiro, porque tinha gente que chegava lá às 6h30 da manhã. Eu falava, não vou chegar às 6h30, essas horas nem existe meu relógio. Sim. Nunca existiu esse horário no meu relógio. Só quando eu tava nos Estados Unidos. Antes nunca existia essas horas, não.
Eu caçava os despertadores, eu caçava 6h30. Aqui 6h30, esse horário não existe no meu relógio, não tem essa hora, não existia. E aí eu não chegava mais cedo, mas eu era o último a sair, eu queria ser o último a sair, eu tinha essa cultura. E aí eu começo a perceber que eu já tava com essa cultura de empreendedorismo também, de querer sair desse establishment, né? Trabalho, faculdade, sabe? Eu nem fui pra faculdade, a faculdade falhou comigo. Na verdade, a escola falhou comigo. Eu percebi que... Você não rendia eu fui tentar, quando eu fui tentar, né? Eu procurei uma class, quando eu comecei a entrar na área de vídeo, e eu percebi que os caras... Eu fui na class com perguntas, então eu fiz um questionário de perguntas, falei pro cara. Eu descobri que o cara não tinha nenhum material, um curta, eu já tinha curta internacional, o cara não tinha nada que tava dando aula. Eu falei assim, não, tem alguma coisa de errado, não tá certo aqui, né? Não posso, não. Eu vou investir meu tempo aqui, não vai ser tão proporcional. Entendi. Então minha chave virou, mas realmente quando eu tava, agora eu tenho que pagar as contas. Porque a parte de ser Deus da empresa a gente já vai ter, né? Eu acho que essa parte é uma parte bem, assim, difícil. Eu falo assim, agora eu vou compartilhar um pouco da minha experiência. Finalmente. Não vou compartilhar tanto. Mas ia perguntar. É porque é uma chave que virou pra mim, porque eu não gostava de falar de dinheiro antigamente. Tipo, era uma coisa que eu não sabia lidar com dinheiro. Eu morava sozinho, pagava minhas contas, mas vivia todo enrolado. Sempre vivia enrolado. Eu sou assim, eu sou muito enrolado, bicho. E eu, assim, graças a Deus, eu conheci minha esposa, que ela... quando eu a conheci, ela tinha conta paga 2 meses pra frente. E tinha dinheiro sobrando. Você é louco? Essa menina faz dinheiro. Você é louco, cachoeira. E ela ganhava, na época, acho que ela ganhava só R$2.000. Eu falei assim, tudo bem, morava com a mãe, só que ela pagava a própria faculdade, já tinha 2 mensalidades pagas. Eu falei assim, que é isso aí? Como é que faz? O meu não sobra. E, cara, não sobrava, não sabia lidar com dinheiro. E aí, quando a gente começou a se relacionar, ela me emprestou dinheiro pra pagar coisa e tal. Falei, mano, ela casou comigo, não foi por interesse, não. Graças a Deus. E aí, tipo... Ou ela tava te comprando. Eu ia falar isso, mas não pensei. Aí eu mandei. A Jéssica tem certeza absoluta. A Jéssica me conheceu com a bicicleta. Ela fala assim, eu tinha certeza que você ia ficar rico. Ela semeou na sua vida, irmão. Eu nunca falou isso. Ela semeou na sua vida. Não sei qual foi o motivo. Talvez seja o primeiro caso de amor genuíno. Não tinha. Eu não tinha. Ele é inocente aí nessa. Ela semeou. Não, mas juro pra você, cara, eu trabalhava... Quando ela me conheceu, eu trabalhava numa contabilidade, auxiliar contábil, o Erivelto sabe. Pô, eu trabalhava assim, minha mãe era chefe do setor, tinha um chefe do escritório, minha mãe era chefe do setor de contabilidade. E aquela coisa de não render o que ganhava, eu ganhava R$1.500 conto na época, eu não rendia R$1.500. Olha só como era ruim, não render R$1.500, cara. É complicado. Mas aí foi e tal, e tipo, aí nós compramos uma casa junto, que aí eu comecei a me organizar com a ajuda dela, financeiramente, mas nunca gostei de falar de dinheiro, porque eu sempre era um cara que gastava muito, tipo, gastava umas coisas que não tinha necessidade, e tipo, não sabia lidar. Quando a gente abriu o Avocado, que pra mim também foi uma outra surpresa, eu falei assim, como é que é abrir uma empresa? Deve ser difícil abrir empresa. É difícil. Aí eu falei, Vi, preciso abrir uma empresa aqui, que meu irmão também trabalha na contabilidade, preciso abrir uma empresa aqui e tal. Ele falou, beleza, passa os documentos e tal. Aí passou, 2 semanas, sua empresa tá aberta. Eu falei, como assim? Agora tem uma empresa? Ele falou, tem. Eu falei, achei que era mais difícil abrir empresa. Ele falou, não, só que tá o guia do imposto. Eu falei, entendi a dificuldade agora. O negócio é... E aí, cara, tipo assim, a minha cabeça virou, sou empreendedor e tal, foi quando a gente alugou uma sala, e claro que hoje também isso não quer dizer muita coisa, mas quando eu entrei numa sala, que eu sentei aqui de frente com o Fernando, eu falei, que é meu sócio na época, eu falei, caramba, temos clientes grandes, eu não sou merda nenhuma, aquele ali tem um pouco de experiência, agora é responsabilidade, né? E aí, cara, caiu na minha mão o financeiro. Então, cuida do financeiro, cuida dos contatos, dos contratos, tem o telefone do advogado aqui, a linha com ele o jurídico e tal. E eu... eu cuido do dinheiro, beleza. Cara, e assim, a minha relação com o dinheiro mudou numa proporção gigantesca. Claro, aquela coisa, você virou o mestre... Não virei o mestre do dinheiro. Não sou um negro da vida nem a pau, não sou um Bruno Perino, não sou o Murilo Moraes aqui de Ribeirão. Não sou essa galera do financeiro, mas assim, aprendi a controlar dinheiro, aprendi a colocar dinheiro onde precisa agora, onde não precisa e tal. E assim, mudou consequentemente em casa. Então assim, comecei a ganhar mais por conta do trabalho também e tal. Então as coisas em casa começaram a mudar, mas hoje, ainda quem cuida do dinheiro em casa é minha esposa. Mas assim, hoje eu sei que eu consigo contribuir. E pra que mexer em time que tá ganhando? Exato, não é porque eu mexo no dinheiro na empresa que eu tenho que chegar em casa, agora eu vou tomar... Não. Exatamente. Tá aqui. E aí hoje sim, ela me chama pra conversar sobre dinheiro. E cara,
é tranquilo falar sobre isso. Não é mais um assunto que eu repudio. Porque antigamente eu repudiava a fala de dinheiro. E aí eu pergunto pra vocês agora. Vou começar pelo Erivelto pra ele não roubar a tua ideia. Como é que é a tua relação com o dinheiro, Erivelto? Essa aqui, ó. Aqui, eu fiz o roteiro aqui, pô. Faz uma semana que eu tô estudando esse roteiro. Ô, Vitão. Vamos lá, Vitão. Assim, cara... Eu tô perguntando isso só, tipo, não é interesse no dinheiro de vocês. Não, mas eu digo assim, só pra gente entender, porque, cara, ser empreendedor também muda algumas coisas. Por isso que eu perguntei qual foi o impacto de vocês. Pra mim, cara, foi financeiro total. E como a gente lidar com o dinheiro quer dizer muitas coisas na nossa vida. A chave é o momento que virou pra você. E eu, assim, eu me identifico... Ele se identifica muito, né, cara? Com a tua experiência, porque eu lembro que o Rodrigo chegou pra mim numa mesa semelhante a essa, ele da minha frente, eu ali olhando pra ele na sala dele, a hora que ele assistir esse podcast, ele vai lembrar, porque é uma lembrança que eu trago sempre quando eu tenho uma reunião muito séria pra tratar com ele, porque foi um assunto muito sério. Que eu virei ele virou e falou, e aí, como é que você quer fazer? Nós vamos dividir 50 por 50... receber o dinheiro, a gente vai dividir. Aí eu falei assim, como que deveríamos fazer, né? Quando você não sabe, pergunta, né? Aí ele virou e falou, cara, a gente tem que tirar para isso, tirar para aquilo outro. Eu falei, não, é isso mesmo. Tem que tirar o Prolabore, pagar os impostos e tal. E tratar a empresa como se ela fosse um sócio e ela receber também. Aí eu virei e falei, cara, é isso aí, vamos... Né? A gente alinhou ali e prosseguiu nesse rumo. E nós tivemos muitos desafios ao longo do tempo. Né? A gente teve uma situação financeira que a gente teve que ajeitar a contabilidade, que é um negócio que não pode deixar vacilar de jeito nenhum, cara. Não deixa. Deixa isso pra lá, depois eu vejo isso, passa 1 ano, passa 2 anos, cara, não brinca com esse negócio. Não brinca porque vai dar BO. E é algo que assim... Cara, chegou o dia do imposto, eu vou lá e acerto aquilo. Porque se tem uma coisa que não perdoa, é o leão. Ele não te perdoa. Então, é melhor você resolver o assunto dele. Então, enquanto você estava falando, eu me lembrei, cara, de como que eu trato minhas finanças dentro da empresa hoje. Hoje a gente tem os custos muito bem definidos. A gente já tem ali uma base. Para vocês terem ideia, Nathan, hoje eu compartilho anualmente com meus clientes. Eu tenho um sonho. Eu não sei se eu posso falar isso aqui, mas anualmente eu compartilho com meus clientes, eu faço uma visita e faço uma apresentação para eles dos nossos custos daquele ano, de quanto foi a nossa entrada e de qual é o nosso objetivo para o próximo ano. Então, por exemplo, a gente acabou de fazer algumas contratações, o meu custo aumentou. Mas a gente aumentou o custo com o objetivo de aumentar o ganho também. Então a gente equalizou alguns clientes, obviamente, depois de uma reunião com o Vitão, que ele me trouxe alguns esclarecimentos. Legal. Eu peguei e troquei aquela ideia ali e volto. Sempre que eu troco ideia com o Vitão ou com você, eu volto para casa e resolvo um monte de coisa. Então, naquele momento, eu tratei aquele assunto, então eu compartilho isso com meus clientes recorrentes. Por quê? Para o cara não ficar me perguntando por que ele está pagando mais caro para mim, ou por que mudou alguma coisa, ou por que aquilo. Então eu sempre apresento, esse ano, eu entrego para o meu cliente no final do ano agora, eu acho que ano que vem eu vou mudar isso. Eu vou pôr em outubro, porque você não consegue falar cliente nenhum em novembro e dezembro, né? Eles acham que vai vir um boleto a mais, tipo IPTU, IPVA, e não tem nada a ver. O meu 13º, que não existe. Mas todo novembro... Nossa, essa é uma parada aqui. Mas todo novembro, eu já tenho novembro e outubro, começo de outubro, eu já tenho um planner definido para todos os meus clientes recorrentes. O que eu vou ter que fazer com ele o ano que vem. E eu tinha isso dentro das empresas que eu trabalhei. Lembrando um pouquinho quando a gente falou aqui de virada de chave, toda empresa que eu trabalhei, eu sempre buscava saber quanto é que eu custava para aquela empresa. Sempre pensei dessa forma. É uma filosofia que eu trago para minha vida hoje. Cara, nunca passou pela minha cabeça. Pois isso virou na minha cabeça há 20 anos atrás. Porque eu sempre fui gestor de TI nas empresas que eu trabalhei. Então eu falava assim, cara, talvez isso começou de uma forma ruim, mas isso com o passar do tempo, isso foi criando uma trilha neural positiva que me gerou um crescimento nas empresas que eu trabalhei. Então eu sempre buscava trazer melhores prestações de serviço ou renegociar os contratos existentes. E buscava no mercado trazer retorno, melhorias que justificassem eu estar ali na empresa para eu provocar um crescimento dentro da empresa. Legal. E eu era limitado pela linha de cargo
Porque eu queria crescer mais. Eu queria evoluir mais, eu queria entrar nas outras áreas, nos outros setores, eu queria automatizar os outros setores, eu queria melhorar o processo nos outros setores. E, infelizmente, o CLT ele não quer melhorar o processo, porque senão, por que ele está ali? Não são todos. Sim. Não estou generalizando. Casos e casos, né? Mas hoje as empresas estão mais tecnológicas, elas estão procurando mais gente assim. Mas financeiramente, Vitão, eu penso dessa forma. E eu tento passar isso para as pessoas que trabalham comigo. Cara, pensa quanto que você custa para a tua empresa, pensa o quanto que você custa para você estar trabalhando aqui comigo e busca pelo menos justificar a tua existência aqui, porque já vai ajudar. Isso vai te ajudar muito. Agora, cara, a minha finança pessoal, ela é diferente da minha situação financeira hoje, corporativa. Eu não consegui trazer essa visão, porque você já tinha uma estrutura mais bem definida internamente na sua casa. Eu não consegui fazer isso. Mas muita coisa também junto depois que eu casei, que eu tive essa mudança, que eu virei empreendedor de fato depois de uns 7 meses casado. Sim. Muita coisa no meio do processo que eu fui aprendendo, fui estudando, eu fui compartilhando. Perfeito. Comprava livro, dava pra ela, vê aqui. Então, a visão dela também mudou, tanto que, tipo assim, hoje, toda conta que a gente vai fazer, ela vai, tipo, se é uma conta recorrente e tal, ela fala, nossa, a gente tá gastando, vamos um exemplo, de Netflix, R$30. Pô, no ano você gasta R$360. Perfeito. Então, tipo assim, essa conta, ela já faz meio que automático, o que faz todo sentido. Sim. Que aí você, tipo, não fica pensando naquele mêsinho, naquela renda, mas você pensa numa renda maior e com o que você pode gerar com aquilo, porque você fala... Putz, uma aquisição de 40 mil não faz sentido se eu ganho 5 mil por ano. Pô, mas faz sentido se você pensar nos 5 mil, tipo, quer dizer, 5 mil por mês. Se você colocar no ano, você vai chegar perto daquilo ali. Faz sentido, às vezes. Perfeito. Então, às vezes, o modo de você pensar, de você ver, faz toda a diferença. E isso mudou nela também. O que eu achei legal é que ela ficou aberta também a ter esse tipo de troca, de experiência. Então, melhorou bastante coisa também. A gente até conversou sobre isso há um tempo atrás, sobre essas questões de custo, né? Valor, o que é custo, o que é despesa e tudo mais, porque o que eu penso? Na empresa, você sempre vai pensar, por exemplo, assim, cara, isso é um custo, mas o que isso vai gerar de retorno para o negócio? O que isso vai, né? Melhorar o meu ambiente, melhorar a minha sala, comprar uma cadeira melhor, dar uma estrutura melhor para o meu colaborador. O que isso gera de retorno? Então, é diferente, né? Em casa, sempre tudo vira passivo, né, Natan? Sim. Tudo vira passivo. Então, essa visão de ativo e passivo, para mim, me ajudou muito financeiramente falando. Eu não acho que a família não pode ter coisas boas, mas eu acho que ela precisa ter alvos, ela precisa ter prioridades. Sim. Então, no ano e eu aprendi muito isso com você na maneira prática. Eu ouvia muitas pessoas falarem, mas você me passou muito desse conceito seu e essa questão de... por exemplo, a Manuela tá querendo um tablet agora. Ela tá me perturbando. Que isso, mano. Ela fez até uma apresentação de PowerPoint, eu tô ligado que ela fez. Oi? Ela fez até uma apresentação de PowerPoint. Cara, ela faz, cara. Ela faz. Ela mostra os benefícios do Mano, negócio. ela tem intrínseca nela a questão negociadora. Ela cria apresentação, ela passa na TV pra gente, ela conecta o HDMI ali e vai falando pra gente. Então ela fala, eu quero ter isso porque isso vai me gerar isso, eu vou conseguir fazer isso e tal. Então assim, é fenomenal essa questão. Mas isso não quer dizer que vai ser feito. Mas, só pra você entender, uma questão. Ela chegou e falou, eu quero um tablet. Eu virei e falei assim, ó, beleza. Qual o objetivo? Como que você tá ligado? O que você vai... O teu propósito? Qual a tua missão com isso? Tal. Faço perguntas, né? A Manuela, todo dia, quando eu vou pôr ela pra dormir, você sabe quem você é? Eu pergunto pra ela. Você sabe quem você é? Então ela me responde. Bom, enfim. O que acontece? Eu falei assim, você quer que eu te dou o tablet e o cartão trava? Ou você quer que eu te ajude a conquistar esse tablet? A comprar esse tablet? Aí ela virou e falou assim, não, pai, faz o seguinte. Aí a negociadora, faz o seguinte, me dá um X reais, transfere pra minha conta, pro meu Pix, e compra uma mamãe bebê lá que eu gosto, que você me deu, e acabou. Aí eu falei, tá bom, filha, fechou. E aí vamos comprar o tablet junto. Cara, o tablet tem um valor lá um valor X lá, e a gente já tá praticamente na metade desse valor do negócio. Pô, legal. Só que a Janice, tipo assim, né?
eu quero que você dá isso pra ela, não sei o que tem, não sei o que tem. Eu falei, mas eu tô dando. Eu tô construindo uma criança, um ser humano insuportável, uma pessoa que não vai aceitar, que não vai aceitar pouca coisa não, ela vai querer ir pra cima, ela vai querer conquistar, mas ela não vai querer de forma alguma que as coisas sejam dadas para ela sem objetivo, sem propósito, sem nada. Para não ser um consumo. Para não ser consumista, entendeu? Então, eu já tô nesse desafio com meus filhos, que eles consomem muito. Mas é porque é um desafio que eu tenho de querer suprir minha ausência com coisas, né? Entendeu? Então eu tento suprir minha ausência comprando coisas. Eu dou muita coisa. Então, mas cara, você dá muita coisa que você curte também, não dá? Sim, lógico. Eu curto deu um Play 5 pro meu filho, mas eu jogo mais que eles. Mas, por exemplo, poxa, eu gosto de comprar os action figure. Tá ligado. Cada curte, mas... As miniaturas que você compra, meu Deus do céu. Legal. Só que é uma tentativa minha da fuga, que na realidade eu tento suprir minha ausência com coisa. Consciente, inconsciente? É consciente e inconsciente ao mesmo tempo. Entendi. Por que é inconsciente? Porque eu sinto a culpa de não estar presente, muito presente. Certo. Não é sempre, mas, por exemplo, quando eu viajo para trabalhar, eu fico 20 dias, 3 meses fora de casa, eu volto com coisas. Sim. Porque eu volto com remorso. Sim. Só que a hora que eu entrego a coisa para ele, eu percebo que aquilo não era interessante. Sim. O que era mais importante para ele era o papai estar ali, entendeu? Sim. Aí eu começo a me converter de novo e falar assim, poxa, eu preciso fazer o que eu tô fazendo. Eu sou quem é o Natan? Se pergunta pra mim quem é o Natan. Quem é o Natan? Natan, quem é o Natan? Só pedi pra você perguntar pra ele tomar um gole do quem chá, é o que Natan? ele tá segurando vai 3 horas. Chapa, fazer um jabá da salto. Natan, quem é o Natan? O Natan é um pai em construção. Então eu gosto de fazer filho, velho. Então, uma coisa que eu quero ter na Terra é muito filho. O pessoal às vezes brinca comigo, pô, você tem 3, né? Nós já estamos caminhando no quarto. Vamos fazer o quarto ano que vem. Então, você quem é quer achar muçulmano? muito problema é de você, velho. Você é muçulmano? Se você não estiver fazendo filho, eu vou fazer no seu lugar. Fica tranquilo. Porque você é um brocha que não faz filho em casa. Isso, e eu tenho que fazer no seu lugar. Você tem um filho só igual o Orivelto, não multiplica. Esse podcast não compactua com as ideias. Você é muçulmano? Vão dominar isso aqui, velho. Tá certo, Natan. Mas aí, eu tenho nessa treta, mas continua seu... Não, eu concordo contigo, eu tô nessa também. Só que assim, eu gostaria muito, cara, de levar essa visão de negócio pros empreendedores, principalmente os que estão próximos de mim, e também pra minha família. Não só a minha família, minha esposa, sabe? Mas a minha família de um modo... geral. Você quer chegar, tipo, a lidar com dinheiro na tua casa como você lida na tua empresa? Não, esse é um objetivo ou não? Vitão, não tem como. Porque são coisas diferentes. Mas quando você entende a tua identidade, o teu propósito, você canaliza essa força que é o recurso financeiro nessa direção. Não tem como. Então, você não compra mais essa garrafa porque você quer. Você compra essa garrafa porque você não vai deixar de beber água, você vai se posicionar a beber água o tempo todo, isso vai gerar mais vida para você e você vai poder estar mais com a sua família, porque você vai viver mais. Perfeito. Porque isso não quer dizer que você tendo essa garrafa... A única forma de você beber... Não, eu só vou beber água se eu tiver a garrafa da Stanley. Não, é que se eu tiver essa garrafa... Pô, eu tinha uma garrafa dessa marca aí... Pode falar marcas? Pode falar marcas aqui? Já falou, ele, velho. Já falou, em casa, já. mano. Tá em casa. Então, por exemplo, eu tenho uma garrafa... Tá em casa. Cara, Tupperware, cara. Pô. Não, mas eu tenho uma você viu Tupperware preta. Mas você viu o que ele Já fez, tive né? uma dessa. Já tive uma dessa. Não, O cara fez até o A1 na boca, Você ali, me nojo. desculpa, Expressão de essa nojo, daí cara. Cara, mas é limpinha, tá lá todo dia e tal. Mano, eu tenho uma Tupperware preta lá que eu amo também. E tipo assim, só que assim, eu falei, cara, eu quero uma aguinha fresca. Agora eu tô pesquisando outra coisa. Tá fresquinha. Legal. Tá. Eu tô pesquisando outra coisa agora sobre os ionizador. Se isso funciona mesmo. É que eu já escuto, eu não estudei esse ponto. O negócio é bom. Entendeu? Então eu tô pesquisando sobre isso. Ozonizada. Cara, você deixar... Eu sei que essa máquina de ozônio em casa, poxa, pra quem tem problema celular, multiplicação de genes, reprogramação de genes, é um negócio bem mocerão isso aí. Olha assim, presta atenção. Pra saúde, né? Eu sou um cara que eu comecei... Você vai deixar eu responder a minha? Que você já falou do financeiro. Não, tô só esperando ele dar deixa. É que ele começou a falar e não falou nada. Tô esperando você dar deixa a minha. Cara, faz a sua finalização e dá deixa pra mim. Não é querer... não tem como a família
ser um ativo. A família, ela precisa entender essa questão. A partir do momento que você canaliza essa força, esse recurso, que é o dinheiro, com um propósito, uma missão, acabou, velho. Então eu não quero que a família seja como uma empresa. Como uma empresa. Tem nada a ver, não tem como, cara. Mas agora eu vou fazer a pergunta. Vamos provocar, então. Mas o que você tá fazendo com a Manu, você tá dando um propósito pra ela comprar alguma coisa. Então, tipo, tem que ter um propósito. Sim. Isso não significa que você tá criando uma gestão empresarial dentro da sua casa pro consumo. Você não tá trazendo... De onde vem essa ideia? Só simplesmente de uma administração financeira. Porque, por exemplo, você poderia dar o tablet pra ela. Pô, tablet, sua filha, você vai dar o tablet, presente aí. Sim. Agora, será que é porque talvez você queira controlar mais as coisas? Tipo, uma coisa é você controlar você, outra coisa é você querer controlar os outros. Sim. Você quer controlar a vida da sua filha. Sim. Pra ver o que ela vai comprar, porque ela vai comprar tem que ter um propósito pra comprar. Só porque é um objeto. Só um minutinho aqui. Fight! Agora ele deu uma provocada. Não, deu uma provocada. Boa. Cara, e ele veio pra mesa. Vamos? Cara, eu já até mexi, né? Cara, é o seguinte, vamos lá. Eu penso da seguinte forma. A gente vive hoje numa situação, você acabou de falar aí. Hoje eu lido muito com meus filhos da questão consumista, porque eu presenteei por causa da ausência. Sim. Eu sou uma pessoa que a minha história de vida, eu fui carente na questão presencial. Presencial, mas foi suprido no presente. Não, nem nisso. Então, nas duas. Eu fui carente nas duas. Nossa, seu pai foi terrível. Então, desculpa o pai do Orivaldo. Não, mas assim, cara, ele deu o que ele podia dar e foi o melhor que ele tinha. E foi ótimo, sabe por quê? Porque o que acontece? Ele foi educado que o homem tinha que trabalhar e trazer o sustento para casa. Então, esse era o papel do homem. Então, essa ausência... Nossa, não vamos entrar nos Já fui liberado, já fui curado, perdoado por isso e tudo. Vamos para uma psicanálise agora, Freud. Tô tomando remédio por causa disso hoje. Então, assim, cara... Não, vou deixar que a gente ora por você. No final a gente faz uma oração. Por favor, tem óleo aí, né? Então, o que acontece? Essa questão, cara, é uma situação... Eu já compartilhei isso com você num momento que, assim... Cara, a gente vive numa sociedade consumista. Eu fui consumista. A ausência paterna nesses dois pontos gerou em mim um consumismo muito grande. Mas meu pai me deu muitas coisas. Meu pai me deu passeios, viagens. O tanto que eu queria? Não, mas o que é o tanto que você... O que é o tanto... Desculpa. Eu não tô que é legal você tá vindo pro fight aqui, mas não esquece que nós estamos na audiência. Na próxima vez você me coloca de lá. Já aproveita, se estiver acompanhando até aqui, se inscreve, curte. Por favor. Entra nos links do vídeo, o Vitão vai deixar os links, entra no meu canal. No canal já pra deixar ele responder. Depois ele já vem. Mas é legal quando você quebra o raciocínio da pessoa, porque ela vai volta depois. E outra coisa, Vitão, eu acho que dá pra criar um outro trabalho, um outro odeio trabalho, ponto 2, sei lá, alguma coisa assim. Nós três dá pra conversar. Tá aí já. Não, mas assim, cara, eu acho o seguinte, eu não me vejo criando uma gestão pra ela ou controlando ela. O meu objetivo é orientar ela por que ela quer aquilo. Legal. Só isso, Você não se vê fazendo isso? Não me vejo. Mas será que ela não te vê assim? Cara, a gente pode perguntar pra ela. Não podia pôr ela aqui. Não podia pôr ela sentada, mas não é o caso hoje. Não é o caso hoje. Não pode aparecer assim. Mas não é o caso de hoje. Mas será que ela vê assim? Porque às vezes a gente pode tomar uma atitude por querer gerar uma... eu te convidei pra gente gerar conteúdo, não pra gerar briga, cara. Irmão. Próximo assunto. Irmão, deixa eu falar com você. Quando se mete na educação da minha filha, eu já tretei. É verdade. Mas é por isso que eu tô apertando. Eu sei. Mas por isso que eu tô apertando. Que eu vejo ele como um pai. Mas então, ele volta a sua relação com o dinheiro. Não, brincadeira. Cara, é uma pergunta que eu já fiz pra ela algumas vezes. Será que ela foi sincera? Que ela tem medo do pai machista? Ou do pai mandão? Eu dou muito essa liberdade pra ela, dela me confrontar. Porque é diferente de afrontar ao ponto dela virar... Por exemplo, a gente tava vindo pra cá e a gente tava descendo o elevador, eu virei pra ela e falei assim com ela: mano, você tá fazendo as perguntas com a mina aqui do meu lado. Aí eu virei, um sorrisinho. Aí eu virei e falei alguma coisa com ela, cara. Aí é assunto meu e dela, eu falei tal. Ela falou... Ela virou, pai. Mas o que tá pegando? Aí eu falei, que tá pegando que é isso e isso. Ela falou, então, mas eu fiz. Aí eu, fechou, tá bom, tá certo, você fez mesmo. Entendeu? Então, assim, a gente tem uma liberdade que, cara, eu sei quando eu perdi. Legal. E você reconhece, né? O mais importante é isso. Na hora. Pra gente é mais importante. Na hora... É difícil, às vezes é desafiador, porque você fala assim...
A gente não... Eu ensino pra Manuela o seguinte, a gente não é amigo. Eu sou pai, ela é filha. Ela é uma pessoa, eu sou outra. Porque não é eu sou mais e ela é menos. Eu sou pai, ela é filha. E eu tenho questões que eu carrego comigo. Sim. E vamos lá, velho, finalizando. Eu não tô criando a Manuela, eu tô treinando ela. Pronto, ótimo. Acabou, velho. Acabou, é isso. Então, cara, eu já me decepcionei. As perguntas que você tá me fazendo, cara, com 4 anos, uma prima nossa, ó, tá piscando eu dele, meu trabalho. Com 4 anos, uma sobrinha da minha esposa, a Manuela tá com 13 agora, nós estamos falando de 9 anos atrás. Uma sobrinha da minha esposa chegou pra ela, aqui, o que Papai Noel te deu? Ela falou, não existe Papai Noel. Nossa, aí a menina, que isso, essa menina, não... Papai Noel existe sim. Não existe, aquilo é uma pessoa fantasiada de um velhinho. Cara... Acabou com a expectativa do meu público agora, cara. A menina frustrou. Nós estamos em pleno Natal, cara. A galerinha vai comprar aqui Noel na minha um monte de link da Amazon aqui embaixo de afiliado. Eu tô com os produtos Poxa, aqui, irmão. Assim, eu sinto muito, velho. Ó o financeiro pro saco aqui, ó. No meu caso. Já recebeu o ponto aqui, ó. Corta o microfone, corta o microfone. Os caras cheios de podcast com o Papai Noel. Então, assim, cara, eu acho assim, você errou, Erivelto. Cara, meu, até o momento eu tô feliz com a minha forma de educar a Manuela. Então a gente Ela tá feliz com a sua forma. Para! Para! Não, mas é legal. Sabe o que eu tô estimulando essa conversa aqui? Porque é interessante quando a gente coloca uma terceira pessoa no assunto que não tá. No caso, a Manu tá aqui vendo, mas... Sim. Quando a pessoa não tá ela presente... deve estar assim, eu vou bater é interessante porque no período de relacionamento, a Jéssica me faz muito essas questões que eu falo assim, não, mas eu pensei nisso quando eu falei, mas você explicou o pensamento? Porque a Léo, a hora que você falou aquilo, eu falei, poxa, eu não expliquei o pensamento. Então eu não sei qual que é. Eu consigo... Qual que é aquela questão de expectativa, né? Eu tenho uma expectativa do meu comportamento com as minhas decisões, mas eu não sei... Cara, eu não tô na mente daquela... Eu tenho a minha mente de criança ainda, com a idade dele, mas eu não tô na mente dele pra entender como é que é a gestão emocional dele. Boa. E aí, como pai, às vezes a gente esquece, né? O poder que a gente tem como influência como pai, mas também esquece que eu preciso filtrar o sentimento do meu filho pra entender se é aquele tipo de atitude que eu fiz, aquele tipo de correção que eu instalei, aquele tipo de código que eu quis cara, eu acho que é na vida. Tipo, você todo mundo, assim, eu não sei o que você tá sentindo. Exato. Então, tipo assim, eu tomei uma atitude que pra mim faz total sentido fazer isso pra você falar. Mas eu não fui claro na comunicação. Exato. Não fui claro na comunicação pra te entender. Exato. Acho que as tretas de relacionamento, eu sou muito objetivo, o Erivelto me conhece muito bem nessa questão de relacionamento. Cara, fala o que você tá querendo. Fala. Pra gente se entender. Eu não vou achar ruim, porque, cara, eu aprendi não achar ruim, por exemplo, de você. Natan, o que eu espero do Natan? Pô, o Natan veio aqui no podcast hoje, foi pra Miami, lá, Los Angeles e tal. Eu vou esperar que o Natan volte com um presente pra mim? Não, mano, a gente não tem esse tipo de relacionamento. Mas você pode me pedir. Posso, mas assim, mas o problema é que... traz um negócio pra eu pôr no podcast. Mas o problema dos relacionamentos são as expectativas que a gente cria nos terceiros. Sim. Então, tipo assim... Sem exato, fala, pô, o Natan foi no meu escritório, quis levar minha xicrinha de... Pô, é verdade, de latão. Eu tô ligado, eu lembro até hoje disso aí. Ele tava com ela levando embora, não é pra levar, eu falei, não, é o programa do João, amigão. Quem vai levar o caneco embora? Boa. Aí, tipo, então, aí eu... ele foi lá agora, ele nem lembrou de mim, ele nem me mandou uma mensagem. E, as pessoas perdem relacionamentos por essas idiotices. Então, tipo assim, eu parei de criar expectativa nas pessoas, porque aí isso não vai me causar frustração. Aí minha mãe, às vezes, conversando com a minha mãe nos cafés, ela fala assim, o fulano de tal fez isso aqui. Então, eu falei, mas o que você espera dele? Ele é uma pessoa assim, assado, tal. Ele vai fazer o quê? Você tem razão, vai esperar. Então, tipo assim, cara, esse tipo de coisa, não mais interpretar as coisas ao meu ponto de vista, você não tirar conclusões do terceiro, cara, acaba com a neura a mesma... Isso, e responde exatamente a pergunta que você trouxe da mesa, tipo, qual que é meu relacionamento com o dinheiro? Exatamente esse, é claro. Eu tenho porque o dinheiro querendo ou não... É bom pra voltar no assunto, hein? Boa. Mas dinheiro querendo ou não... irmão, cê é louco. O dinheiro querendo ou não, ele tem um comportamento de acordo com aquilo que eu gero. Então, qual que é a pergunta que eu tô fazendo pro dinheiro hoje? Você fala, Natan, como é que tá a sua situação? Eu sempre fui um cara muito desorganizado financeiramente. Nunca faltou, porque eu sempre trabalhei mais do que o comum. Então, por trabalhar mais do que o comum... Mas poderia ter mais do que poderia ter muito mais, por questão de falta de gestão. A Jéssica é uma pessoa extremamente organizada. Então, parte do recurso hoje fica na mão dela. Fala assim, toca aí, vê o que você quer decidir com isso, mas não esquece que a gente tem um plano junto. O plano a gente define junto. A gente faz plano anual, bi e 5 anos. Então, a gente só trabalha 1, 2 e 5. A gente faz, esses 5 anos aí isso tem que acontecer. Quando acontece, às vezes, uma chamada, por exemplo, nós temos uma chamada para um negócio que a gente precisa fazer esse negócio em até 5 anos. É um negócio que nós decidimos fazer junto.
Falou, então até 5 anos esse negócio tem que sair do papel, não pode ficar mais no papel. Então agora a gente tá numa outra empreitada em que parte do recurso, nós temos um recurso para a vida, ó, nós vamos, essas 40, 50% do nosso pote é para nossa vida, os 40, 50% do outro pote é para o nosso empreendimento, que é o que a gente vai fazer nos próximos 5 anos. Para isso acontecer, nós não podemos mexer nisso aqui. Então a gente tenta limitar ao máximo a vida aqui. Aí eu falo, não, mas aí como que o Natan pensa? O Natan é operacional. Você me dá uma missão, eu vou executar. Então eu tenho uma missão, meu pote aqui de vida tá baixo, eu preciso aumentar esse pote. Então eu vou trabalhar mais ainda, eu vou tentar fechar negócios novos, vou tentar procurar novas formas de empreender dentro do meu negócio, porque eu gosto de empreender no meu negócio. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é sempre pensar como que eu posso quebrar minha própria empresa. Como que eu quebro o meu negócio? Porque pensando nisso eu sempre crio novas alternativas. Concordo. Sim. Então eu fico sempre assim, tá, como é que eu quebro? E aí é legal porque, poxa, nós estamos falando de 2 anos atrás, nós não falava de vídeo vertical, produção de vídeo vertical. Era vídeo horizontal e pensando... Vídeo bem produzido, aquela coisa toda. Aquele negócio de fotoscopia de cinema, era aquilo lá. Deixou de ser? Não. A tendência de consumo mudou. Então eu preciso, para fazer money dentro do meu mercado, eu preciso fazer negócio. Então eu preciso ir para uma tendência de consumo. Eu começo a trabalhar conteúdo vertical. Agora conteúdo vertical. Já não é mais... E aí, qual que é a diminuição? Antes nós fazíamos filme de 5 minutos, 3 minutos, 1 minuto. Hoje é 7 segundos. Cara, eu vi uma parada. Hoje é 8 segundos, cara. Eu preciso fazer filme de 8 segundos. Eu tenho que ter um negócio trend que em 8 segundos vai ser viral para aquela empresa, para aquela companhia. E é um negócio de 8, 15 segundos que a rentabilidade é maior, o gasto de energia é maior. Eu posso ganhar mais, mas eu gasto mais energia do que no vídeo de 1 minuto. Natan, eu vi uma parada hoje, só um gancho aqui rapidinho. Eu vi uma parada hoje que eu fiquei de cara. A pessoa tava na academia, eu tava na academia, ela tava ali. E ela pedalando, ela botou o celular assim, cara, e ela ficou assistindo stories, velho. Só stories, eu nunca vi isso na minha vida, assim. Só, assim, eu vou lá de vez em quando, vocês também, mas ela pegou e tava pedalando, ficou 1 hora só assistindo stories, cara. Caraca, mano. Eu fiquei de cara, velho. Eu falei, imagina o cérebro dessa menina. Não, mas o consumo hoje é vertical. Então, eu tenho uma websérie que eu tô fazendo. E ela é toda vertical. Faz o jabá. Faz o link já. Mas essa não pode porque essa já foi comprada. Tem 2 bancos, na verdade. Tem negociação com... Acho que pode falar, não sei se pode falar. Vai que o produtor executivo me quebra depois. Enfim, tem um banco que é de cripto, chama Titanium. Eu achei que era o storytelling que você tava fazendo. Não, coisa. É outra série. É websérie. Essa é uma websérie Web3. Tá. Focada na Web3, no metaverso, essas paradas. Show. A gente fala Web3 porque a tendência de ganho dela é Web3. Então, vai ter gamificação dentro dessa série. É um negócio que eu escrevi o roteiro. E aí eu tô vendendo. Então, nem tá em fechamento. Pode falar, tá em fechamento com a Titanium, um banco Titanium. Ela trabalha com operação binária e acima de 1 milhão. Então, se você não conhece esse banco, é porque provavelmente você não tem 1 milhão em patrimônio ou reserva de patrimônio. Eu nunca ouvi falar. Não é o meu caso. Banco, nunca ouvi falar. Mas eu já ouvi falar, pelo menos. É um banco de... lógico, estão comprando minha série. E tem também Itaú, que a briga tá entre as duas, os 2 bancos. A história, ela tem basicamente o cerne principal. O esqueleto da história é ter um banco, uma instituição financeira, porque ela passa num mundo criada, enfim, coisa de nerd louco aí. E é uma série focada pra mídia social. Então a tendência dela é mídia social. Olha que doido. É uma série que... Eu vou falar um pouquinho só pra você entender como que a gente se ressignifica. Eu tô vendo isso. Tá, antes de você falar isso, eu acompanho você, seu trabalho, pra mim isso é uma referência no que você faz. Legal. Fato, não tô puxando saco. Obrigado, muito obrigado. Quando você gira aqui, você posta aqueles conteúdos que você faz em stories, só que, tipo assim, você manda o cara virar o celular. Aquilo, assim, tipo, não seria uma coisa, entre aspas, vertical. Errada? Qual que é a ideia? É o estudo de tendência. Aí vamos lá, né? Por que o Natan faz isso? É proposital. Eu tenho muita produção minha que é horizontal, porque eu produzo ainda por YouTube. Perfeito. Então eu tenho um nicho de consumo no YouTube crescente já. Tem muito... Cara, tive 5 mil acessos esse ano, embora não é um cara que produz muito YouTube. Só que eu tô focado no YouTube. Esse 2023 você vai ver todos os meus filmes no YouTube. Show. É a minha ideia. Porém... Eu quero estimular o consumo curto com os filmes que eu tenho antigo, porque eu tenho muito filme antigo em horizontal. Então eu sempre estimulo. Só que é uma questão de teste. Então eu sempre testo para ver também. Eu consigo analisar a estatística de quem assistiu ou não. Então eu fico analisando quantas pessoas assistiram o material, quantos pularam o material. Então eu fico olhando na estatística, bateu 300 views lá em um vídeo. Eu vou lá e analiso. 6% pularam. Ou seja, desses 300 pessoas que provavelmente viram o vídeo, 6% pularam, não assistiu o vídeo até o final. Então, o que significa que ainda tem gente que tá virando o celular para assistir o vídeo. Porque ainda é interessante.
Sim. Então eu desperto interesse naquele conteúdo pra gerar isso. O produto bem produzido chama atenção. Chama atenção. Eu já virei o celular várias vezes. Deixa eu assistir. Aquele lance que você fez lá com os cavalos lá. Dos cavalos. É um filme, é um curta que tá em Cannes, por exemplo. É um curta meu que eu fiz de 1 minuto e pouco que tá em Cannes. Perderia a qualidade se você formatasse ele pro vertical? Eu não gravei no vertical. Aí vindo daí, é por isso que agora eu vou contar a história das séries que a gente tá produzindo agora focado pra mídia social. É uma série que ela é produzida em vertical. Tá. Então eu gravo ela em 8K Resolution e aí eu trabalho ela tanto horizontal quanto vertical. Porém, a imersão da série é no vertical. Sim. Então você assiste ela pro vertical. Hoje já tem umas IA que já consegue fazer toda a parte de estrutura pra você fazer corte. Uhum. Não é o caso que eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar a latitude da câmera. Então eu vou usar lá uma head. Por exemplo, tô gravando com a head acomodo, 6K. Viro a câmera pro verticalzão e aí eu gravo o episódio que eu preciso gravar em vertical. Quanto tempo é o episódio? 5 minutos. Poxa, mas não é 50? Não. Eu quero te vender 5 minutos no digital. Eu quero que você consuma um negócio com o celular. Não vai te cansar ficar 5 minutos assistindo um episódio de uma série que tá da hora. Então você vai assistir. Quanto tempo tem? São 26 episódios da primeira temporada. Que dá 1h30 mais ou menos e você tá assistindo ali. Então você tem 26 episódios de uma série de 5 minutos. Que você pode gostar. Só que você vai sair dessa série vai pra fazer o quê pra essa série? Então hoje eu tô criando conteúdo assim, inclusive tenho contato com outras produtoras grandes, como Warner, Netflix. A gente vai trabalhar produções de conteúdo pro ano que vem. E é legal porque eu comecei a falar disso há 2 anos atrás, na época da pandemia. Agora que as gigantes estão ouvindo isso. Por quê? A prova tá no corte, os shirts. Os shirts, o Reels, quantas pessoas voltaram a reassistir filmes porque tem corte de filmes. Sim. E aí o ano que vem, inclusive, posso falar isso abertamente, com a Netflix, um contrato que eu vou desenvolver com eles, vai ter exatamente com esse foco. A gente vai fazer muito corte de séries, webséries pra mídia digital, pra gerar engajamento, pra tu e pra plataforma. Porque você tá consumindo short de 7, 8 segundos, então eu preciso pegar o melhor 8 segundos do House of Cards pra jogar o cara pra assistir a série. Então, nessa linha de conteúdo, eu já começo a mudar uma tendência que é um público como o Kalel não vai ficar 2 horas assistindo uma série. Ele vai fazer isso pro cinema. E é onde volta uma tendência de consumo que era o cinema. Que os caras acham que perdeu. Não. O cinema agora começa a ser relevante. Só que para isso acontecer, eu tenho que ter a indústria digital favorecendo isso. Como? Eu preciso que a indústria digital foque nos produtos de curta-metragem. Curto. É verdade. Se a indústria tá focada nisso, eu só vou pro cinema pra Big Experience, como Avatar. Então, onde o cinema ganha? Com isso. Só que o cinema ainda tá... Não vou falar que o cinema não tá vendo. Tá vendo que a gente produz. Eu tenho roteiro pra cinema. Eu tenho roteiro pra social. E é tanto que o Anatomista, quando eu apresentei pro Perini, e o Perini falou assim, Natan, me dá 50 minutos que eu vendo pra HBO, cara. Eu tenho HBO pra comprar pra você isso aí. Só quero 50 minutos. Eu falei assim, então não vou vender, cara. Eu quero alguém que compra por 5. Aí você fala assim, pô, Natan, por que você não vendeu 50? Porque eu fiquei 1 mês pra fazer esses 10 episódios, velho. Eu falei, poxa, sem grana. Se o cara chega pra mim e fala, não, eu quero comprar a história, tá aqui uma grana, produz mais 10 episódios pra mim e 50. Eu vou lá e produzo. Mas fora isso, não, mas também não negocio o fato de eu estar vendo uma tendência de mercado. A tendência é, cara, o cara vai consumir o shirt. E se eu te falar que a série é super top, que em 5 minutos eu conto a história que você poderia assistir em 50, se eu encher essa linguiça. Aí eu vou... 5 minutos você assiste. Gostou? Cara, tem um e-book do episódio. Você pode adquirir o e-book ou se você for um assinante da plataforma que tá streamando a série total, você pode assistir de graça. Você pode acessar de graça o e-book. Aí é sobre episódio. Ah, também tem uma coisa, tem um podcast inteiro só sobre episódio. Eu criei uma franquia de conteúdo. Você quer assistir mais de 5 minutos? Gostou de 5 minutos que você assistiu no celular? Vai pra 2h30 com os atores, com todo mundo que participou daquele episódio. Eu não consigo falar mais nada aqui, mano. Entende? Caralho, muito foda, mano. Essa é a dinâmica. Quem que vai investir nisso, Natan? Se nenhum Big Tech comprar. Como eu tenho esses 2 bancos já no Pocket, pode ser que compre. Se ninguém comprar, cara, o 011 investe no episódio. Por quê? Porque é um episódio curto, democrático, eu posso fazer uma cena e faço um brand content. Sim. Quanto que custa um episódio desse? Sei lá, 60, 80 mil pra fazer um episódio. 50 mil reais. Eu jogo pequenas empresas, não preciso colocar. A empresa que não entende brand content hoje no Brasil é porque ela não tem cultura. Nos Estados Unidos isso é normal. Eu tive lá. Isso é natural. Só que para uma grande empresa como a Rolex, por exemplo, investir no 007, ela vai botar 58 milhões de dólares. Para aparecer 2 vezes a hora que a gente não está colocando. Só que às vezes você nem sabe que é um Rolex que ele está colocando. Mas o brand que ela vende ali dentro. Sim. O homem de verdade que quer ser um agente secreto, o Billionaire Lifestyle, poderoso, né? Ele vai comprar o Rolex. Sabe por quê? Porque todos os diretores de cinema têm, todos os grandes atores têm. Então ele vai ter o Rolex. Porque, velho, aquilo é o brand que a marca vende. E pra ela investir 58 milhões não é nada. Tem fila de espera de 1 ano e 6 meses. Tá vendo, galera? É por isso que eu odeio meu trabalho.
Eu odeio meu trabalho por isso. Porra, agora, sensacional, cara, mano. Como é que eu vou aprender isso em outro lugar? Doideira. Cara, o Natan fez um regaço aqui, que é o seguinte, ele fez um monte de pergunta pra mim, a Manuela deve estar agora assim, ó. O Natan... Já tem argumento. O Natan falou tudo que eu tinha vontade de falar e nunca tive coragem de falar. Hein? Então, assim, mas é porque eu te conheço, por isso que eu tô te falando. Eu conheço seu coração. Irmão. Então, às vezes a galera que tá assistindo também conhece o coração. Eu vou te espremer porque eu sei que daí tem como sair um olhinho. Dá pra... Mas ainda bem que mas tem muita coisa ainda. Ainda bem que eu tenho storytelling. Tem muita... Você sabe conduzir a boiada. Cara, a gente... Mas, ô, Vitão, tem mais pergunta aí? Tem, mano. Tem, mas o papo tá legal. Tá bom? Mas vocês têm hora pra ir embora? Não, só que eu quero... Não, é que tem coisas assim que... Acaba fugindo do escopo, mas, pô, é maravilhoso. É que a gente entrou na linha de marketing, né, aqui. Não, que é a sua área também. Sim, não sei se seria minha... Mano, eu não sei qual que é a minha área, não. Eu sei que eu abri uma empresa, cara, falam que é de publicidade, tamo aí produzindo os negócios, fazendo, tamo seguindo. Mas assim, cara, eu odeio meu trabalho mesmo, cara. Porque, eu tô falando sério, porque, tipo, eu acho que tudo isso que você tá falando, quando eu tive um impacto de... Porque eu sempre gostei de criar. Eu conto essa história, assim, cara, pra todo mundo, assim. Eu virei pro meu pai um dia e falei assim, o que você quer fazer da vida? Eu tinha 11, 12 anos de idade. Aí eu peguei um CD de rap, falei, é isso aqui que eu quero fazer da minha vida. Ele falou, quer cantar? Eu falei, não. Só que eu não sabia explicar pra ele o que era. Só que eu curtia criar as coisas. E assim, a igreja, quando meu pai tinha igreja, me deu essa oportunidade de criar coisas. Pô, aprendi a fazer Photoshop, vou mexer no Photoshop, fazendo psicologia. Né? Estudei psicologia, concluí 5 anos de psicologia, mas estudei Photoshop e depois estudei Premiere. Mas sempre assim, pô, como é que eu faço? Mano, o dia que eu sinquei um áudio, pra mim foi... mágico. Bizarro! Falei, mentira, que é só clicar com o direito e ele vai reconhecer. Pô, mano, bizarro. E aí, isso tudo eu fui... Aí você fala assim, você tem uma empresa de marketing e tal... Cara, de verdade, não vejo isso. Vejo que a gente tem aqui um laboratório que a gente cria coisas mirabolantes, nossa, de fato. Né? Avocado, coisas mirabolantes. Já faço meu jabá aí pra você. Legal. E, cara, isso tudo me motiva. E criar me motiva. Tipo, você resolver um problema. Eu falo pro meu sócio que, assim, não somos agência de marketing, somos agência que resolve problema. Porque as pessoas chegam com a gente e falam assim, tô com um problema nisso. Tô com um problema naquilo. Preciso melhorar isso. Então a gente resolve o problema. E isso motiva muito a gente, porque aquilo que você falou, cara, eu preciso de algo que me desafie. Uhum. E aí eu pergunto pra você já falou já, mas o que te motiva, Erivelto, a fazer o que você faz hoje, cara? E aí depois eu tenho pra você, não é porque você respondeu, você não vai ter outra aqui. Eu tenho já outra na manga aqui, ó. O que te motiva hoje, Erivelto? Cara, eu conecto isso aí, não identificando com ninguém nesse momento. Porque ninguém falou nada. É comigo mesmo. Mas assim, cara, é impossível eu falar isso não identificando, mas referenciando vocês dois, porque vocês dois me ajudaram lá atrás num momento transitório meu muito grande. Porque o que me motiva, cara, a sair todos os dias para fazer qualquer coisa, que é uma pergunta que eu adoro fazer para as pessoas, que a gente convive com isso hoje todos os dias. A gente convive com as pessoas não sabendo por que elas fazem o que elas fazem. Esses dias eu estava numa palestra e perguntei, alguém aqui não está feliz com o que está fazendo? Cara, tinha pouco mais de 40 pessoas dentro da sala e eu falando com elas ali. E, cara, 3 pessoas, 4 pessoas levantaram a mão que estava feliz. O resto não estava feliz com o que estava fazendo. Então eu acho que isso tem muito a ver com a forma que está fazendo e não com o que está fazendo. Porque todos nós objetivamos um resultado. O problema é que a gente não coloca objetivos. Então, como que você vai ter resultado se você não tem objetivos? Então, o que me motiva hoje, cara, é a minha família. É a minha esposa, a minha filha, a minha casa. Elas são a minha motivação maior daquilo que eu faço, daquilo que eu produzo, daquilo que eu procuro. Mas aí, levando para uma linha corporativa, aí eu me identifico com você. Vou botar fogo no parquinho. Aí eu me identifico. Trazer um cara que conhece a sua vida, né? Mas aí eu me identifico com você nessa questão do desafio. A gente vive a mesma realidade na nossa empresa, na SafeBank, gestão da tecnologia. Conectando pessoas e negócios. O link tá aqui na descrição. Fazer meu jabá também, SafeBank. Legal. Né? Aí o que acontece? Cara, a gente tem um jeito de tratar o negócio dos nossos clientes, dos nossos parceiros. É diferente, cara.
tem ali a minha essência e a essência do Rodrigo junto, porque a gente se preocupa com o negócio do cliente, a gente respira o negócio do cliente, a gente não quer a gente não quer vender hora pro cara. A gente quer passar essa mensagem de que a gente não tá ali vendendo hora. A gente tá com ele. A gente não quer que o negócio dele para. Então, aquela visão... fugiu a palavra agora, que traz da faculdade. Eu queria trazer um termo mais técnico, mais bonito de falar de faculdade. Mas aquilo que você traz da faculdade é aquela questão técnica. Acadêmica. Aquela visão acadêmica de, tipo assim... continuidade do negócio, né? Conversa de técnico de TI, nerd. A continuidade do negócio não pode parar, tem que haver continuidade. Então, a nossa visão, a gente traz isso para o cliente. Infelizmente, é uma realidade. Eu já falei isso com você algumas vezes, que assim, a publicidade ela é algo visual. O meu trabalho é bastidor. Então, vender isso, ganhar a confiança, é quase que marido de mulher traída, você tá entendendo? A mulher não acredita mais no cara, ela não acredita mais no cara. Você é um pilantra, você é um pilantra e agora você quer vir ganhar de novo. Não, você vai ter que garimpar até você ganhar minha confiança de novo pra gente voltar a ter um relacionamento saudável. Então, assim, a gente pega muito, infelizmente, os clientes muito decepcionado, muito triste. E quando você chega com a proposta de recorrência, essa questão é muito complicado. Quando você fala com um cara que, assim, ele já tá com os custos dele, já tem aluguel, já tem isso, já tem... Agora você tá me falando que eu tenho que ter uma recorrência de TI, poxa, eu quero te chamar aqui só a hora que eu tiver que trocar o óleo, só a hora que eu tiver que trocar os pneus. Então, compartilhar com o cliente que você quer estar com ele o tempo todo, não só na hora de dormir, mas o tempo todo com ele, que você tá ali com ele, é muito complicado, porque ninguém tá... Não é algo visual, né? Então, comprovar isso para o cliente e vivenciar isso com o cliente, para mim, cara, me motiva muito. Sabe? Isso me motiva, sim, cara, sim. Eu vou chegar ali, cara. Então, é mais uma virada de chave do que realmente o que eu faço. Mas quando você ganha... É isso que me motiva, Nathan, ganhar a confiança da pessoa de forma genuína mesmo, legal. Entendeu? Genuína mesmo, entendeu? Eu acho que acho que a única maneira de você fazer network é você conseguir passar essa mensagem para as pessoas. Porque tem muita gente que fala que faz network, mas fica fazendo relacionamento por interesses. Isso. E interesses próprios, na verdade. Isso. Claro que todo mundo tem interesse. Isso. Tipo, eu sou muito assim, eu sou muito de interesse, assim. Não, tipo, mas interesse... Mas eu sou 100%. Intencional. Não, interesse. Interesseiro. Eu sou interesseiro. Essa é verdade. Eu gosto de me interessar pelas pessoas. Ok, essa parte do interesseiro, ok. A questão é que as pessoas normalmente querem tirar algo de você somente. Sim, não tem agregador, não tem um valor agregado. Exato. Sim. E, cara, o podcast aqui trouxe muitos resultados pra gente. Tipo, esse estúdio aqui, cara, é maluco. A gente hoje tem, acho que por volta de uns 30 produtos aqui, podcasts, e a rotatividade de pessoas que passaram aqui é gigantesca. Veio diretor de rádio, diretor de televisão. E, cara, a gente estreitou um relacionamento simplesmente não por um interesse, mas por agregar valor. Não, assim, gerei negócios com alguns, mas de forma muito genuína. Então, eu acho que, cara, para você hoje ter um network, para mim, é o que o Orivelto falou, é ganhar a confiança da pessoa. E isso é muito difícil. Às vezes que nem tem uma pessoa que vai cobrar menos do que você cobra, mas a pessoa fecha contigo. Sim. Só uma coisa nisso. Puxando um gancho de uma coisa que ele falou de precificação lá atrás, eu olho dois lados, duas situações. Por exemplo, é o primeiro trabalho que eu vou fazer para o cliente. Aí eu vou fazer um valor menor, um custo menor para ele, para eu ganhar a confiança dele. Não faço. Não faço isso. Nem dá, né? Ele tem potencial, ele tem possibilidade, eu vou conectar, ele vai me... Não faço. E outra coisa, o cara achar porque quem ele é, eu tenho que fazer o que ele quer e depois ainda fazer plus, um eterno plus e ainda ter que ter um custo menor. Então, assim, cara, tem que haver um respeito. Sim, sim. Eu com ele,
Cara, é um casamento, cara. É igual o Nathan estava falando de você educar as empresas nesse sentido. Exatamente. É educar o cliente também. Exatamente. E educar parece que é até uma palavra feia de fazer, mas é correto, né? Exato. Fala, cara, meu preço é esse. Não é pejorativo. E uma coisa que o Erivelto falou é importante, porque eu tenho esse custo, eu vou ter esse custo. E aí eu sempre chego, claro, para alguns clientes que a gente já tem... Vai voltar sempre no storytelling, né? Exato, cara. O cara só vai questionar o preço porque ele não entende valor. Exatamente. Tanto que, tipo assim, a gente chega no último serviço que eu fechei, falei, cara, meu preço é tanto. Vamos colocar 2x. Falei, cara, mas também vê o que fica bom pra ti. Que aí eu vejo se a margem dá pra mim. Aí, só que, tipo, é num relacionamento mais estreito. Que eu já gerei negócio com o cara, que o cara já confia em mim e tal. Também eu não quero ficar ganhando em cima do cara toda hora. Vamos chegar num preço justo? Pô, o preço é esse. Fechou, vambora. Então, é esse relacionamento mais saudável. Sim. Não aquela coisa de, tipo assim, vou pedir pra ele porque ele sempre me dá um desconto. Mas, Nathan, nem tá aqui essa pergunta. Eu sei que o desafio te motiva. E aí, se você me responder o inverso disso, eu vou dar na sua cara agora, irmão. Mas o que te brocha no trampo, cara? O que te desmotiva? Que você fala, nossa, tinha tanta vocação nesse projeto aqui, esse projeto parecia ser tão promissor, mas, cara, ele travou e me broxou, me desmotivou. Aí eu gosto disso, que pensa pro alto. Vai, olha pro alto, lembra. Agora eu vou ter que... Vamos, enquanto isso, falando da vida, relacionamento pai e filho. Sabe por que eu desafio? Sabe por que é o desafio pra responder? Chega. Mas sabe qual é o desafio? Mas ainda vou voltar. Não vai. Tem treta pra você ainda. Chega. Sabe por que eu tô refletivo pra te dar uma resposta? Inclusive trazer a resposta, porque não acontece isso. Não existe uma brocha de projeto. O que acontece é pós-projeto. Então tem muita coisa na pós-produção que aí também é um problema. Esse é um desafio que eu consigo resolver na minha pipeline, no início já. No início do meu projeto, por conta do meu preço, por causa do cliente que eu escolho, eu já consigo matar esse problema. Então eu nunca tive esse problema. No meu filtro já consegue acontecer, já acontece isso. O que brocha, Natália? Quando eu vou prestar um serviço para uma companhia que ela não sabe para onde ela está indo. E aí não é que brocha, é porque... Eu quero entregar o meu projeto, o meu trabalho, que foi contratado. Nossa, eu tinha que estar com Porém, eu queria muito resolver na verdade, não é que eu não queria muito. Como às vezes eu tô preso na minha condição e aquele contrato é importante para resolver uma dor minha, financeira, eu fecho o contrato, entrego o vídeo para você, só que eu esqueço de fazer o que eu gosto de fazer. O que eu gosto de fazer? Não é fazer vídeo. Eu gosto de resolver a dor do meu cliente. Sim. Então, eu entendo que a dor não é você ter um vídeo. O vídeo é legal para você, mas a sua dor é... Cara, o que você quer fazer com a sua marca? Pra onde ela vai? Você não tem um GPS, aí você quer montar na Ferrari, quer ter um vídeo do Nathan. E sendo bem sincero, até uma Ferrari tem meu vídeo. Né? Não é falsa modéstia. Pô, não posso nem te contratar. O cara tem uma Ferrari, então... Poxa, eu quero ter uma Ferrari. Mas você não tem nenhum GPS pra saber onde você vai, velho. O que você vai fazer com a Ferrari? Vai fazer um tour ali na Serra da Canastra. Não, regaçou com tudo. Tô dando exemplo aqui, é legal que vai fazer um corte disso. Vou fazer um corte disso aí. Mas a pergunta que me brocha mesmo é tipo assim, se você não tiver identidade clara da sua empresa, você tem um sonho da empresa ser conhecida como a Chanel, você tem uma empresa lá de bolsa, quer que sua empresa seja igual a Chanel. Tá bom. E daí? Você tá olhando pro resultado, eu quero saber qual que é o propósito dessa marca. Resultado é uma coisa, propósito é outra. O resultado você pode ter, o resultado. Nathan, por exemplo, eu tinha uma visão do que o Nathan ia fazer, e no meio do processo eu tive o principal objetivo. Eu tinha uma visão, no meio do processo eu encontrei um objetivo. E qual que virou esse objetivo? É isso aí a gente fala no segundo podcast. O cara tem que assistir depois. Mas não tem a brocha nunca acontece, é difícil acontecer, mas quando acontece é por causa disso. Eu percebo que a pessoa e aí, onde está a responsabilidade? Em mim. Não na pessoa. Isso. Eu não fiz o filtro porque eu fiquei preso na minha condição. Eu precisava daquele contrato de 10 mil porque eu tinha que pagar uma conta de 7 mil e aí aqueles 10 mil ia me ajudar. E, cara, então aí eu tô preso olhando pra minha condição e eu fecho o trabalho. Faço trabalho porque eu tô focado na minha condição. Só que eu não faço o filtro. Entendi. E aí no final do projeto eu me frustro. Eu falo assim, poxa, eu entreguei uma obra de arte, cadê? Vou ser bem direto. Como que eu me sinto? Por isso que eu tenho uma certa preocupação. Que quando eu sento com qualquer investidor que quer investir no meu negócio, que eu preciso de um investidor, hoje eu preciso de um sócio. Então, se você tiver aí e tiver a fim de investir, eu preciso de um sócio. Frente, cara. Eu já sei que tá na minha frente aqui, mas eu tô falando pra você, que eu tô olhando na câmera pra dar uma migué. Ó, então, por exemplo... Abram-se as portas da esperança. Hoje qualquer investidor que senta comigo... Mas só deixar claro, o Erivelto tá na sua frente, você tá com o corpo virado pra lá, viu? Não sou eu, não. Mas hoje qualquer investidor que senta comigo...
Qual que é a pergunta que ele faz? Ele olha pro meu negócio e fala assim, poxa, essa é a lucratividade que você tem como pessoa. Como que eu escalo isso aqui? Ele quer pensar no número. O que o Natan pensa do negócio dele? Eu vou ilustrar isso aqui, é legal, pode virar até um corte. Eu entro numa sala, numa casa, então eu tô na casa da Manu. Manu me chamou pra ir na casa dela. Eu sou um pintor, eu faço arte. Desculpa estragar seu corte. O pai dela vai estar lá? Não, Manu já tá... Ah, beleza. Porque se o pai dela estiver lá vai ser um problema. Vai ser um problema. Mas vai desde o início, vamos lá. Eu entrei na casa, a Manu me chamou, Natan, eu quero fazer um quadro, eu quero que esse quadro fique na minha casa. Aí, o que o Natan faz? O que o Natan faz como pintor? Eu sou um pintor que faz quadro pra sua casa. É pra casa, é caseiro. Eu tenho que ir na sua casa. Então, minha primeira reunião é, eu preciso ir na sua casa. Se eu estiver precisando de dinheiro, eu não vou fazer isso. Vou fazer assim, não, eu tenho um quadro pontinho aqui pra você, custa X. Entendi. Aí, mas o que eu faço? Eu vou na sua casa. Eu olho todos os lugares da sua casa. Imagine isso, ilustrem isso numa empresa, tá? Eu sou o cara lúdico, então se virem quem não entender, vai assistir Steven Spielberg, você vai entender, minha mente. Aí tô lá na sua casa. Aí eu sei que o quadro fica legal naquela posição, porque tal hora bate o sol. Com o reflexo do sol, eu já vou pensar numa tintura para bater um brilho do sol. Eu já penso exatamente onde vai ficar por causa da sua janela, que tem uma cortina meio aberta. E aí, cara, o pano da janela é perfeito. Tem um persa aqui que vai dar um reflexo melhor ainda. Eu já sei tudo que vai acontecer. E aí eu vou lá e ponho o quadro. Aí eu te entrego o quadro. Só que na hora que eu te entrego o quadro, você põe o quadro no outro cômodo. Aí isso me frustrou. Aí eu, poxa, fiquei frustrado. Porque eu fiz uma arte, uma obra-prima, que você pode colocar no mezanino, que vai chamar bem a atenção, vai gerar um destaque de contemplação. Vai ser legal para sua casa, para o ambiente aconchegante. Mas você preferiu, por não entender a visão artística do seu negócio, prefiro fazer do seu jeito. Mas o cara paga mesmo assim? Paga mesmo assim. Paga mesmo assim. A frustração que quem tem sou eu como artista. É o Picasso que fez o quadro e o cara deixou no quarto. Tá. Eu vou te fazer uma pergunta agora. Como é que... Acredito Essa que... é a dificuldade que eu tenho quando eu vou conversar com qualquer investidor. Perfeito. Porque ele quer escalar. Ele não tá preocupado se a tinta que eu tô usando é bonitinha. Isso é verdade. Ele sabe que a câmera entrega, então já era. Sim, ele não quer saber se a altitude da câmera, ele não quer saber se eu tô fazendo um color grade, ele não quer saber quem quer saber. Ele quer que o negócio roda na esteira. Maravilhoso. Pegando esse gancho, que aí eu vou, só pra entender como é que a gente pode lidar com isso também, que eu trabalho nessa área, tu fez essa porra toda. Bonitinho, lá, desenhou, pensou tal, entregou. Pô, não ficou legal. Eu pensei isso. Foge do escopo que você imaginou, que você criou todo o processo. Sim. Tu faz mesmo assim e segue a vida? Ou você fala, então... Eu sempre... Isso que é legal. No filtro, os clientes... Eu vou contar uma história, por exemplo, do que aconteceu nos Estados Unidos, que eu acho que é bem legal para ilustrar e é muito pertinente isso para mim. Eu não tenho esse mesmo espaço no Brasil, mas eu construí meu nome assim. Natan, teve muitos vídeos que voltou. Só voltou quando eu entrei... Quando eu me prostrei pra esteira. Perfeito. Enquanto era arte, não voltou. Você é o cara fora da curva? Não, cara. É cada 10, um volta. Uhum. É básico. Uhum. É muito difícil eu ter um vídeo que eu mando pro cliente e o cara fala assim, não gostei disso. Porque eu invisto muito tempo na pesquisa. Eu fico muito tempo com você. Eu preciso ir na sua casa. Eu preciso entender o que você quer. Entendendo o que você quer, eu mostro duas visões sempre. Eu sempre trago duas visões. Eu sei o que você quer, mas eu sei o que vende. Por saber o que vende, que é uma coisa muito difícil de você encontrar hoje num prestador de serviço de filme... O cara tá executando, ele é executor. O Natan é um pesquisador. Então, antes de você me falar seu público, eu sei o que ele precisa. Antes de você falar o nome do que você faz, eu já sei tudo que você precisa fazer para os próximos 6, 7 meses. Por quê? Porque eu já investi meu tempo fazendo isso. Uma coisa que você tá numa operação. Você tá vendendo chocolate, certo? Beleza, você tá numa operação de venda de chocolate. Eu já sei o que o cara que tá comprando chocolate faz. Eu sei qual que é o pensamento que ele tem quando ele vai abrir uma embalagem. Eu sei como é que ele vai abrir a caixinha. Eu sei o que vai chamar a atenção. Por quê? Porque eu já investi tempo pesquisando o consumo daquele cara. Então eu sei qual que vai ser a melhor propaganda pra você. Na hora que eu te entregar, você não vai falar assim, não ficou como eu gostei. Você pode até falar isso, mas na hora que você senta comigo, eu sou o rei da argumentação. Eu vou falar assim, tá, você não gostou, posso te mostrar a trend que eu fiz aqui? Eu abro a planilha, ó a pesquisa, olha todas as suas margens concorrentes, olha quanto que esse cara investe nesse tipo de propaganda. Você tá falando que a propaganda que eu fiz ficou ruim porque você não gostou ou porque você não quer que o mercado compre? Perfeito. Aí eu faço a pergunta. É que, é óbvio, eu já visto o meu tempo no background, pra hora que eu te entregar o material, eu falo assim, cara, isso aqui é bom pra você. O que acontece quando eu sei que vai ter isso? Que eu já sei, eu conheço o cliente. Eu entrego duas versões. Eu faço o core direito, faço o Zack Snyder Cut e faço o core do cara. Porque eu já sei. Eu entendo de pessoas também, graças a Deus eu me estudei pra isso. Então eu olho pro Erivelto, eu sei o que o Erivelto gosta. Eu sei que se eu fizer o vídeo com a música que eu sei que vai vender, ele não vai gostar. Só que o que eu faço? Eu dou over delivery. Mas o cara pagou por um.
Tô nem aí, eu vou entregar o que vai dar certo. Faço do mesmo jeito também. E eu dou os dois. Fala, tá aqui os dois. Antes de nada, por quê? O cara tá esperando tá com a expectativa de um, aí ele recebe um, aí ele recebe um outro, aí ele fica assim, ele fica até meio... Eu tô causando um alvoroço na cabeça dele, ele fala assim, vou mandar nota refazer. Fala, Natan, eu não gostei dessa música, eu queria muito uma música. Eu tenho uma cliente, e eu gosto muito dela, assim, não vou citar o nome, porque ela é muito exigente, eu amo cliente, eu só gosto de cliente assim, cara, não vem cliente medíocre pra mim não, só cliente exigente. Ela é muito exigente, mas ela é nível hard, assim, eu crio 3 versões dos vídeos, faço 3 versões, e aí antes de eu mandar pra ela, eu falo assim, qual música que você pensou? Porque a gente já montou as edições, a gente monta a edição em cima de corte, de som, sonoro. Sim. Aí ela fala, eu pensei em tal música, eu falo, me manda a música, aí ela manda a música pra mim, eu vou lá, insiro dentro de uma das 3 versões e mando pra ela. Lindo, ótimo, amei. E aí, porque eu já conheço a cliente. Eu filtro muito bem antes. Que é um trabalho... Por que é um trabalho mais... Vamos falar assim, ele é um pouco mais caro? É porque ele é exclusivo. Foi o que você porque falou ele é exclusivo. Lá, não tem como eu colocar isso na esteira. Não tem como colocar na esteira. Não dá pra cartelar isso e vender... O que eu posso cartelar, o que eu posso cartelar, por exemplo, é um estilo de campanha para Black Friday. Black Friday, campanha de Black Friday. Aí eu faço lá um modelinho, ó, esse aqui é a cartela, custa R$3.000, R$2.000. Esse é o modelo de Black Friday. Quer que a gente faça do seu negócio? O que você tem de produto para Black Friday? Aí eu faço sazonal. Natal. Aí esse tipo de produto, ele é um produto que eu consigo colocar numa esteira. Aí eu não preciso exatamente executar, eu consigo colocar uma operação para funcionar. E por ser prêmio também você gasta mais tempo, como você eu falou na pesquisa. Muito então mais tempo. Acaba sendo mais caro, só que também a assertividade ela é quase ela 100%. é alta. E aí, mesmo que o cara coloque o quadro no lugar errado da casa, vai ser assertivo. Entendi. Por quê? Porque eu já criei o objeto pensando na conversão. Então eu tenho exemplos de... Eu não dei o exemplo da empresa dos Estados Unidos, mas eu vou dar um exemplo dela ainda. Mas eu tenho exemplos de clientes com produtos meus que o cara vendeu. Eu tenho um cliente específico de Ribeirão que foi pro Big Brother por causa de um filme que eu fiz, pô. Caramba, é um cliente. Ele foi... É óbvio, o filme tem todo um aparato, mas o filme foi o que chamou a atenção. Sim. Então você tem... Esse poder que a gente consegue transmitir através de uma imagem muda todo o jogo, muda o significado. Pô, Natan, onde o Natan perde? Eu não uso essas paradas a meu favor ainda. Eu vou usar, eu tenho um monte, eu tenho acho que uns 15, 20 vídeos de cliente que eu chego com, por que você me contratou? E eu boto a câmera na cara do cara. Cara, aí as paradas que eu disse, cara, você foi solícito na parada, você entendeu exatamente o que eu queria. Mais do que fazer um vídeo, você não é o cara que faz vídeo. Você é o cara que entende o que eu preciso. Então, tem que gostar de fazer o que faz, né? Tem. Senão não vai. E aí vai. Mas, pô, o que brocha na tela? Quando eu encontro... Quando o artista encontra o cara que não sabe muito bem onde vai colocar a arte que ele quer, mas ele nem sabe o que ele quer. Porque alguém, talvez uma consultoria, uma agência está pressionando para ter criativo. Então ele precisa produzir conteúdo, mas ele não sabe exatamente para onde está indo. E aí, quando você não tem uma marca de propósito, cara, não adianta você fazer muita coisa. Aí, esse é um corte perfeito, né? Se sua marca não tem propósito, tudo que você faz não te impulsiona para nada. Não tem trampolim. Você vai ficar pulando no mesmo lugar. Então, qual que é a mágica de uma marca bem-sucedida? Qual que é o segredo de uma marca bem-sucedida? Cara, eu preciso ter um propósito com essa marca. Então, para onde eu tô indo? Porque se eu souber para onde eu vou, eu sei exatamente qual tipo de carro que eu vou pegar, qual gasolina que eu vou colocar nesse carro, como que eu vou investir de tráfego. Agora eu vou te dar uma provocada, então. Pode, manda bala. Você acha que às vezes você também não tá romantizando muito essa parada do propósito? Com certeza. Tenho certeza absoluta que eu tô romantizando. Porque eu sei exatamente que ninguém vai comprar o seu produto porque você tem o melhor produto do mercado. Isso não te faz arrogante? Eu sou arrogante pra caramba. Mas, presta atenção, o romantismo... Nada, por que é romantismo? Você casaria com a sua esposa só porque ela é bonita? Não, ninguém falou de ter um lance sexual. Sim. Um uso. Que você pode ir lá e comprar um choquito. Legal, vai lá, come, mata o negócio. Mas você casaria com ela? Você viveria com aquela marca? Se ela não fosse romântica? Se ela não fosse... Cara, eu vou abrir minha vida especial, aqui, não, né? Agora eu quero também. Mas eu tô fazendo a pergunta pra cima dele. Eu tô fazendo a pergunta disso por quê? Cara, porque assim, aí você levou um ponto que aí eu vou te provocar mais ainda, pode. Porque eu tô num relacionamento que a minha esposa não tem atitudes românticas como convencional. Sim. Entendeu? Então, tipo, não é convencional. Qual é o seu tipo de perfil? Qual que é o seu público? Como assim? Qual que é o seu público-alvo? O que você consumiria? Se a gente fosse falar de consumo, não que você seja de consumo, não é o caso. Tá. Mas o que você consumiria? Cara, tipo assim... Você não consome o romantismo convencional.
Já tá claro, porque você não casou com alguém do romantismo convencional. Ela não é essa pessoa, ela é a pessoa do cuidado, ela é a pessoa que tá sempre solista. Acabou de mandar mensagem, vai chegar tarde, que deixa tá pronta. Ela é esse tipo de cuidado pessoa. que você ama. Sim. É romântico. Tipo... Você é romântico. Não, ok. Não é que eu ame isso nela, assim, tipo... Mas enfim. Mas te torna. Isso torna... Isso torna o meu relacionamento mais duradouro, mais leve. mais longo. O cuidado que eu nunca tive. Né? Meus pais, tive uma infância, meus pais se separavam muito e tal, nunca tive esse cuidado. Tanto que eu falo, já falei no projeto do Eu Dei Meu Trabalho, que apagou de novo, acho que é pra ir embora, né? Já trocou até o operador. Inclusive, acho que tá pra acabar já, né? Troca de turno, tá longo esse aqui, cara. Geralmente não é assim. Mas enfim, eu tava falando do romantismo. Da questão do romantismo, você falou dos seus pais, isso, tá falando dos seus pais? Exato, eu não tive essa infância que os meus pais abraçavam, tá? Não é que eu não tive amor, mas não tive isso. E ela, tipo assim, me mostrou outra forma de amor. Ok, porra, da hora. Muito, tipo, nunca senti isso. Da hora pra caralho. Então, estou com ela porque, pô, é uma pessoa que me faz bem, que cuida de mim, que, pô, eu ando cheiroso agora por causa dela. Isso é fato. Me ajudou na questão das finanças. Então, tipo assim, não é aquele amor... Claro que, tipo, teve aquele... Parece que eu namoro, eu casei com uma pessoa que não tem amor nenhum, né? Não, mas é legal. Não, mas, tipo assim, são essas atitudes que me fizeram. Eu falo que ela me conquistou quando ela falou assim, você tá mal... É uma situação que eu tive, você tá mal, e eu queria largar dela. Ela falou assim, eu não largo de você até você ficar bem, cara. Top. Já falei isso, ela já. Inclusive foi meu voto de casamento com ela. E isso me já fez comigo também. Me ressignificou pra caramba isso. Você fala assim, pô, quebrou a barreira do... Exato, então tipo assim, me ganhou ali, tá ligado? Mas ela não é uma pessoa, que vai trazer um presente fora de época, ela não é uma pessoa eu também não sou assim, não, faço assim. Então assim, eu não sou do romantismo convencional, eu sou esse cara. Mas a forma como ela te atraiu foi personalizado. Exato. Romântica. Personalité. Quando você fala de romantismo, o que é romantismo? Você vai lá pro barroco? Você vai falar de Shakespeare? Vamos abrir Shakespeare, 1001 Noites? Não. Quando a gente fala de romantismo, é você se sentir amado por alguém que está te amando. O que é ser romântico para alguém? Às vezes um amor que você precisa sentir naquele momento não é o amor de uma flor, de uma rosa. É o amor de uma necessidade de talvez um abraço, de um bom dia. Olha, entenda que o seu dia é importante, você é importante. Você não pode deixar esse dia ser qualquer um. Se alguém falar isso pra você, cara, você já sentiu amado. Então, o que é... Quando a gente fala dessa... Nathan, você está romantizando a questão de conteúdo, a questão de uma marca entender bem o que ela está adquirindo? Sim. E não entender o que ela está adquirindo de mim, mas entender o que ela precisa entregar para o público dela. Porque senão ela vai ser só uma marca dentro de um mar de várias marcas. Para ela ser uma marca que não é uma marca somente entre os mar de várias marcas, ela precisa entender que o relacionamento vai beyond the night, vai além da noite. Vai além do consumo de uma necessidade. Vai além do... E aí eu vou falar de um jargão que eu amo. Sneaker. Mata a sua fome. Cara, isso é maravilhoso, velho. Ninguém consegue ver. Eu consigo ver a filosofia por trás disso, porque eu penso em jargões assim quando eu tô com uma marca. Cara, isso é maravilhoso, porque todo mundo que tá com fome tá nervoso, tá ruim, e barará. E aí vem um Sneaker e aquela música muda. Você assiste os vídeos do Sneaker. Toda hora que o Sneaker aparece, a música muda, a trilha muda, põe nota maior pra ficar mais alegre. Tipo os filmes que quando aparece a bandeira dos Estados Unidos, exato, fica aquela trilha empolgante e tal. Por que isso acontece, Nathan? Porque a marca quer te mostrar que não é só pra você comer o doce dela, o chocolate dela. Ela fala assim, cara, eu tô aqui pra resolver a sua dor. Você tá nervoso? Come um Sneaker, mata a fome. Entendi. Cara, e aí eu saio da barreira... É romântica. Extremamente romântica. Não é que você usa o romantismo dentro da criação. Não. É só um fator que as pessoas ignoram porque elas querem entrar no negócio. E aí eu falo muito disso. Eu amo falar disso. O cara quer entrar no negócio porque ele vê o amigo dele tem um lava-jato. E o cara faz um dinheiro. Ele ganha um dinheiro, o cara tá andando de carro, faz um dinheirinho com lava-jato, vou abrir um lava-jato. Mas o cara não faz uma pesquisa de mercado. Primeiro, ele nem sabe se aquilo que ele tá fazendo tá dentro da missão. Todas as empresas têm que ter missão? Não. Você quer investir dentro do mercado? Só faz o mínimo. Você quer investir dentro do mercado? Faz o mínimo. Pesquisa antes, vê quem que é o líder, dá uma olhada no market share daquela região, vê se você quer realmente entrar nessa treta e faz direito. Porque senão você vai fazer um ano e meio, depois você vai culpar seu amigo, vai perder a amizade porque teve gente que investiu, vai arrumar treta com a esposa, porque você investiu mal, porque você foi um abestado que não fez uma pesquisa antes pra pensar muito bem onde você ia colocar a mão. Eu, quando eu investi no que eu investi pensando no longo prazo. Eu fiz uma análise de 20 anos. Nossa, eu fui bem babaca, mano. Que eu só fui. Mas aí existe uma questão de coragem. No seu caso, você foi jogado e você precisava fazer isso.
Só que no meio do caminho você entende o propósito. Se você não entende o propósito, você não dura. Não, beleza. É que na minha experiência foi, tipo, eu comecei a fazer o mesmo tanto de dinheiro que eu fazia em casa, fazendo arte em rede chegou uma hora que você social. falou assim, mano, vou sair fora disso aqui. Faz sentido eu sair fora, mas não fiz essa pesquisa e tal. É meio que inerente o negócio, não, tá em crescimento. Mas pra quem que eu tô falando? Pra quem que eu tô falando isso? Pra aventureiro, pra quem tá ouvindo o Pablo Marçal em casa e acha que tem que sair e montar um emprego, montar um negócio. Pros monte de gente que escuta o Pablo Marçal. Faz um corte aqui. Não escute o Pablo Marçal. Se for pra você ser um aventureiro trouxa que vai sair do seu emprego e deixar na mão uma pessoa que tá aí te abençoando há muito tempo, ajudando você a ter um bom negócio. Quer ter um sucesso financeiro dentro de um negócio? Estude. Invista tempo, senão você vai ter um monte de coisa que você vai fazer parte da estatística que a gente conhece dentro da CIR, porque o Erivel tá aqui. 80% das empresas que abrem fecham em menos de 6 meses. Então nós estamos falando de 1.000 empresas que abriu hoje, e antes de abril vão estar fechadas 800 empresas das 1.000 que abriram hoje, antes de abril. Por quê? Porque é gente emocionada que escuta um coach. Aí que tá. Entendeu? Você usou uma palavra no... Você tem que ser um corte da hora isso aí, porque dá um viralizado. Cara, fica à vontade. Não escute para Marçal. Você acabou de falar assim, entrou pelo lado emocional e ao mesmo tempo tá falando de romantismo. Cadê a contradição? Não tem contradição. Onde eu tô romantizando? Aí, Erivelto, eu tô pegando ele agora, irmão. Não há contradição, sabe por quê? Onde está o romantismo? A minha decisão não pode ser emocional. A minha criação precisa ser emocional. Porque esse cara que tomou a decisão emocional comprou alguém que tá vendendo emoção. Ok. Então, aí tá a resposta. Por que eu tenho que ser emocional na criação? Por que avocado tem que ser emocional na criação? Porque tem um monte de gente comprando um monte de coisa emocional. Ô, diretor, a gente é emocional na criação? Por que eu tenho que ser emocional na criação? Porque tem um monte de gente tomando decisões emocionais. Certo. Então, se eu não sou o cara que entendo de emoção, que sabe me conectar, mas também, isso muda, eu entro num jogo de capitalismo? Claro, mas não só isso. Você aumenta a quantidade dessa pessoa que querer estar com você, pô. Entendi. Eu quero estar com o Vitão, por quê? Porque o Vitão me entende. Cara, é lindo quando uma marca faz isso como a Gucci. Né? E a Gucci entende quem? O outlier, que tá meio perdido com relação... O cara não sabe se vai pro clássico, se fica num homem moderno. Por que ele vai usar Gucci? Não é só por causa do brand, que a marca é muito exclusiva, mas também porque ela conecta essa necessidade. E o cara dorme com ela. Porque ele sabe que quando ele vai pra balada, ele chama mais atenção com aquela roupa. Com aquele... Sensacional. Ó, demos 2 horas de podcast aqui já. Não, mas isso tá valendo, nunca né? 2 pessoas aqui, só ele falou até agora. Isso nunca aconteceu aqui no Eu Dei Meu Trabalho. Dá pra ir até mais, né? Consegue passar o flow se você quiser. Não, vou deixar o recorde pro meu sócio. Vai dar hora extra, tá? Vá, ok. Joga... Que isso, hora extra, velho. Isso é uma delícia, CLT, eu amo. Joga na minha... Não, ele é sócio também, mano. Ele é sócio. O da hora extra foi embora. Veio sócio. Não, durante hora extra de sócio é pior ainda, né? Não, cara, a gente... Não existe hora extra de sócio aqui não, irmão. Aqui é hora extra, é trabalho mesmo. Entendeu? Ó, esse podcast vai sair antes de 2023. Então eu quero que vocês dois deixem uma mensagem pra galera que tá assistindo a gente. Eu espero que esteja. Volta aqui em mim, ó. Isso, você tá assistindo até agora, irmão. Merece uma curtida, não merece? Merece até um comentário, porque a gente já ouviu os problemas de família do Erivelto. A gente já viu o confronto aqui. Tinha mais pergunta pra ele aqui, mas é que você... Pelo amor de Deus, a gente faz isso no off, cara. Tinha muita pergunta. Mas deixa uma mensagem pra 2023 pra galera que vai estar assistindo a gente aí. Pode. Não, eu passo a bola pra você. Eu quero falar por último. O cara foi o último que falou aqui. Pode ir, Erivelto. Eu vou me identificar com ele, não, cara. mas pode falar. Cara, uma mensagem de 2023. Empreendedor, não escute o Pablo Marçal. Boa. Cara, empreendedorismo é aventura, é radical, é incrível, mas tem que ter estômago. Tem que ter estômago, tem que ter coragem, tem que ter família, tem que ter suporte, tem que ter dinheiro, porque não faz sentido empreender se não tiver... Tem, opa. Aí, Gabi. É claro que tem que ter dinheiro. É claro que tem. Comprar uns negócios, abrir uns negócios doidos. Por quê? Porque romantizar, eu peguei a palavra, peguei a chave aí. O romantizar é aquilo que a gente tá falando aqui, cara. Se a gente
não gostar, não tiver feliz com o que a gente está fazendo, a gente nunca vai dar o nosso melhor. E o filtro, ele é evolutivo. Todo dia a gente está fazendo filtro para a gente identificar o nosso cliente, a nossa persona, aquele cara que a gente quer atender. Então, não desanima não. Não desanima não. E uma coisa que eu acho importante, empreenda onde você está, fazendo o que você está. Eu lembro que o Vitão me ligou e falou assim, cara, o que você acha de trabalhar por conta própria? Eu falei, cara, tem gente que fala, larga o que você está fazendo e pula para lá, para outra pedra. Eu sou uma pessoa um pouco mais transicional. Você já me falou isso uma vez também. Cara, você está querendo olhar para um lado seguro, você está querendo olhar de um lugar que você acha que está seguro e pular para um lugar que você está seguro. Isso não é possível. Eu descobri que isso realmente não é possível, mas eu descobri que eu posso experimentar, eu posso testar antes para ver se dá certo, para depois eu ir nessa direção e me preparar. Eu discordo, mas tudo bem, pode ir. E me preparar, Eu acho que existem etapas, existem fases, né, de situações... Discordo, mas pode. Deixa o cara dar a mensagem dele. Eu acho que existem fases... É porque eu não tô declarando, eu não tô definindo, eu não tô falando isso. Foi a tua experiência. Foi a tua experiência. Manda ele calar a boca. Mas peraí, por que você tá preocupado com a minha discordância? Não, mas eu não tô preocupado. Você tá respondendo a discordância. Eu não tô respondendo, eu tô... Ele que se vai lá. Eu acho que Sua mensagem final, Erivelto. Eu creio o seguinte, cara, se desafie. Vai pra cima e empreenda onde você tá e vai pra cima. Essa é boa. Empreender onde tá, né? Não precisa sair do lugar, né? Isso, mas só... Não sair do lugar, assim, eu acho que ninguém foi criado pra ficar parado. Tem que... Eu entendi o que você fala. Tem que movimentar. Mas uma grande dificuldade, às vezes, eu não sei, às vezes a minha mente não tá tão aberta com isso, eu preciso ler mais, preciso estudar mais, mas para algumas coisas é difícil você empreender onde você tá. Sim. Eu não sei se para algumas áreas serve empreendedorismo. Tipo, ou empreender. Sim. Vocês acham que tem limitação ou não? Eu acho que em alguns casos existe uma limitação. Então, eu não acredito que exista. É que depende da forma como eu vejo o que é empreender. Então, existe possibilidade para... O que é empreender? O cara é uma pessoa que reinventa... Que gera negócio. Reinventa qualquer coisa que ela está fazendo. Então, por exemplo, tem como eu empreender para essa empresa aqui de vinícola aqui? Eu não trabalho lá, mas suponho que eu trabalho. Eu tô na operação que faz o vidro. Tem como eu fazer esse negócio melhor? Tem como fazer aquela pergunta que eu sempre falo? Como que eu quebro isso aqui? Então, isso é fácil. Muito bom, trocadilho. Muito bom. Mas como que eu consigo reinventar isso aqui? Como que eu consigo fazer melhor? Tô limpando o chão, tá? Tem um jeito de fazer isso melhor? Tem. Cara, alguém foi lá e criou um robozinho. Sempre tem. Não existe um setor que não vai ter. Na nossa área sempre tem isso. O que pode ter tem fatores limitadores, né? Que às vezes são bem maiores. Que são maiores. Por exemplo, uma empresa, você tem um fator corporativo, você tem uma decisão jurídica de uma board, de um conselho ali que, ó... Aqui não pode sair. Eu acho que eu compreendi o que você estava comentando, mas assim, liga num fato que ele falou, que foi o seguinte, lá no comecinho desse podcast, que ele falou assim... Pô, tu lembra ainda? As limitações, lá atrás, ele falou a limitação. Não vamos terminar esse podcast hoje. Porque assim, cara, buscou lá nas nossas conversas, mas assim, ele falou o quê? Do limitador. Eu tive etapas na minha vida, em diversos momentos da minha vida, em cada empresa que eu trabalhei, do limitador. O limitador é o quê? Cara, eu não consigo passar daqui. Eu empreendi até chegar aqui agora, cara, tem um limitador. Pode ser um chefe carrasco, pode ser uma pessoa, pode ser a empresa, não tem mais pra onde... Mas assim, isso me levou a uma experiência que eu tive do quê? Eu sempre que eu contratei algum profissional para trabalhar comigo, um técnico que seja, eu sempre falei com o cara, não se preocupa, não pensa nesse negócio, eu vou entrar na hora certa, eu vou sair na hora certa. Cara, beleza, isso é permissivo, isso é fato. Agora deixa eu te falar, entenda uma coisa, se você fizer o teu melhor, você pode causar um reconhecimento aqui ou um reconhecimento fora daqui. A experiência é tua. Isso ninguém vai te roubar. Então, isso pra mim é empreender. Isso é verdade, Jado. Isso é pra mim. Isso é concorda. Isso eu não discordo. Isso não discordo. Então, assim, esse fato de você pode empreender aonde você estiver, eu acho que cara, assim, eu, por exemplo, qualquer missão que você me dá, qualquer tarefa que você me dá, eu sempre tô olhando, não é como facilitar ela, mas é como tornar ela mais rápida. Porque eu odeio perder tempo.
Eu não suporto perder tempo. Eu quero fazer aquilo ser... Cara, não me dá trabalho moroso. Porque se você me der trabalho moroso, eu vou dar um jeito de resolver. Senão eu vou delegar. Não é por preguiça. É por uma questão de, tipo assim, aquilo tem alguém que gosta de fazer aquilo. Não é que eu não goste também. É o que o Nata faz, né? Quando não paga bem, passa pro outro. Isso não, é porque tem alguém que romantiza aquilo, eu não romantizo. Tem alguém que é mais prático, aqui não vai romantizar, vai pra outro. Tem o Gabi pra editar, manda pro Gabi. Cara, é nicho, cara, é nicho. Sim. A arte do Gabi, vai lá, aquela é a arte dele, cara... eu pego lá, absorvo. Não, beleza. Tá lá essas coisas não, mas... eu sei como é que é. Não chamaria isso de arte. Mas não é maturidade isso, talvez? E vamos entrar em outro assunto então, tá aqui. Bom, vamos lá. Sua mensagem. Aí é tempo, né, velho? É tempo, tem tempo. Ó, eu tenho várias, mas eu vou tentar me conter apenas uma ideia, uma única mensagem. Eu acho difícil pra quem, isso, vou me conter apenas uma mensagem. A mensagem que eu tenho é a seguinte... Eu gosto muito de pensar que o empreendedorismo, como a gente tá falando de o tema, odeio meu trabalho, eu acho que a gente falou um pouco, é pejorativo, parece, mas eu acredito que é só branding, eu acredito que o nome inteiro só tem brand, não tem essa pegada de odeio, porque nós amamos o que a gente faz. Óbvio. Eu sou raiz. Eu sou raiz assim, de... Muitas vezes eu sacrifico aquilo que eu gosto por um tempo pra plantar pro meu futuro. Então, às vezes, eu posso estar fazendo uma atividade hoje que eu não goste tanto. Sim. Mas vai se tornar... Eu não vou estar tão preocupado com o que eu tô sentindo agora, do meu gostar ou não, porque eu tô plantando para algo no futuro, para eu poder viver bem no futuro, para eu poder sacar no futuro, do futuro para agora. Ela tá dizendo que eu posso trabalhar, fazer um negócio, ficar dentro do negócio que eu não tô feliz. O que é felicidade? Primeiro você tem que fazer a pergunta do que é felicidade. Para você, talvez, você tá falando sobre felicidade, imaginando que a felicidade é ter um carro bom como seu vizinho tem. Imaginando que felicidade seja ter uma casa grande como o Eike Batista. Não. Para algumas pessoas, a felicidade ela tá muito mais atrelada a um estado de espírito e não a um estado de possuir. Que aí a gente vai entrar no mérito de falar o que é estar feliz e o que é alegria, né? Que existe uma diferença. Se você não sabe a diferença, faz uma pesquisa aí. Existe uma diferença entre estar feliz e ser feliz. Então eu posso ter felicidade, mas não estar alegre. Aí, pô, é pra bugar a sua cabeça, pra você pensar mesmo. Porque tem como eu viver momentos de alegria, mas não estar feliz. E tem como... E aí, talvez ter um carro novo, ter uma casa nova, pode ser um momento de alegria, um momento de estar felicidade, um momento de felicidade. Você vai curtir aquele momento, o carro novo, a casa nova, mas aquilo não te torna feliz. O que te torna feliz de verdade é quando você está conectado com a raiz da essência da vida. Para você entender o que é a raiz da essência da vida, você tem que se conectar com a divindade. Aí, não vou entrar em mérito religioso, mas se você não conectar com a divindade, você nunca vai entender o que é a raiz da vida, porque foi dali que você surgiu. Então, a minha mensagem para você é que você descubra, por meio não das decisões ou das condições, mas por meio de você, dentro de você, interiorizando, o que é bom, o que de fato é belo. E aí, para você entender sobre beleza, o que é a beleza intrínseca do ser, você vai ter que fazer 3 perguntinhas. Se o que você quer fazer hoje é o que você pode, que tem a ver com a sua condição, mas se o seu poder também é o seu dever. Porque se você quer fazer uma coisa, mas não pode e não deve, você nunca vai ter paz de espírito. Para você ter paz de espírito, você tem que saber que o que você quer é o que você deve, e o que você deve é o que você pode, e o que você pode é o que você quer. Então esse ciclo vicioso da paz interior só vai ser proporcionado quando você tiver realmente saber quem você é e defender a sua própria autoimagem, saber como você pode se comportar diante de qualquer cenário. Tendo um negócio próprio, como a gente estava falando de negócio próprio, vivendo esse desafio de ter negócio próprio, que é um desafio diário, não é uma questão tão prática, e fugindo dessa ideologia barata e falsificada sobre estabilidade, que isso não existe. Não existe. Então procure sempre se reinventar e ser melhor, não só para você, não só para as outras pessoas, mas principalmente para você. Seja melhor para você, para amanhã você acordar bem e poder lembrar que você não é o mesmo de ontem, porque o de ontem já foi, e você tem a oportunidade de fazer coisas novas e ser melhor hoje. Não concordo. Esqueça o amanhã. Esqueça o amanhã. Porque se você gastar muita energia no amanhã, você não vai conseguir vivenciar o que você tem para hoje. E hoje, o hoje é importantíssimo para você. Então, viva a vida. A mensagem do brasileiro aqui é: viva a vida, ame o seu país, se conecte com aquilo que é essencial. Brasileiro. O cara tava ficando maravilhoso. Chega o cara que me fala discordo. Esse cara, aqui é literalmente o brasileiro, né?
Irmão, Vitão, tamo obrigado, junto. Obrigado pelo convite, fiquei muito feliz. Né? Olha, e pra você que tá me assistindo aqui, mais uma vez eu espero muito que você esteja assistindo até aqui, de verdade. Então, se você esqueceu, curte aí, comenta, deixa o comentário aí, compartilha pros seus amigos, tá? Eu sei que o brasileiro vai compartilhar até pra Miami isso aqui. Erivelto vai compartilhar pra galera de Minas, governador Valadares. Let me do something in English. E escreve aí também. Faz mais desse. Vou ter que fazer um... Não, é só um vídeo rapidão. Não, faz mais desse. Eu posso me despedindo da galera aqui? Faz mais desse. Deixa eu fazer um escreve aí, primeiro. faz mais desse. Vai estar gravado isso. Vamos lá, então. Fala assim, Vitão, chama mais esses dois caras aí pra vocês ficarem aí falando aí. Não, fazer um vídeo rapidão, mandar pra um amigo. Se o cara começar a falar inglês aqui, eu vou dar na cara dele. Eu vou falar, velho. What's up, my friend? I'm here in the middle of the podcast. Look, this is the host. This is another friend. So we are here talking about the friendship, work, entrepreneur things, and all the things we love this. And this is my suit today. Look, I have my beautiful look. Suits eu gosto. So I hope you guys, not just you, but everyone's gonna watch this in the future. Que dia que você vai? Pô, semana que vem, cara. Yeah, next week we're gonna release this content, and I hope you enjoy. Kiss. Eu também quero. Vamos lá então, gente. Obrigado por você ter assistido aqui. Eu quero que você tenha um 2022 não. Eu quero que você tenha um 2023 avassalador, brutal, que você possa conquistar seus objetivos e eu vou no que eu, assim, cara, conseguir, vou tentar te ajudar, continuando com os vídeos aqui. Eu tô tomando puxão de orelha faz 3 semanas já, dos meus 2 sócios falando que eu parei de fazer conteúdo, aí você chega aqui falando que tá... Enfim, isso. Eu vou me comprometer mais em fazer esses vídeos, porque eu sei, me ajuda, porque é uma coisa que eu adoro fazer, amo fazer, e também espero ajudar você. Beleza? Um beijo do Vitão e eu odeio meu trabalho. Tchau!